O que funciona mais é a combinação de tratamentos. Então não existe um remédio que é o milagroso. Ah, não, eu vou tomar óleo de semente de abóbora que está resolvido. Vou tomar finasterida que está resolvido. Não, porque cada um tem um efeito. Agora, antigamente eu falava que eu não fazia transplante de paciente muito jovem. Até o dia que eu tive um filho de uma médica que tinha, acho que 19 anos, que estava deprimido pela falta do cabelo. E eu falei com a mãe, ela me ligou, falou, olha, ele não está bem, ele está deprimido. Opera ele, porque eu sempre insistia, vamos tratar. Só que o que ele já tinha perdido já incomodava muito ele. E quando eu fiz esse primeiro transplante num paciente muito, muito jovem, eu me surpreendi, porque eu mudei a vida dessa pessoa. E existe shampoo para queda de cabelo, funciona? Não funciona. Então. Você pode ver que muitas vezes é uma propaganda, fala assim, queda devido à quebra. É rapidinho, mas fala, queda devido à quebra. Porque shampoo não é o remédio ideal para tratar a queda de cabelo. Shampoo é um sabão, não é um Shampoo sabão. é um sabão. Pô, que shampoo é pra raiva. limpar, É só um né? sabão, não é Então mágico, é isso, né? Então Acabei não vai de comprar tratar. um para queda de cabelo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Osnagli, o Encontro de Gerações, e vamos falar hoje de saúde capilar. Vamos falar de um dos maiores medos do homem moderno, que Da mulher também. perder o cabelo, com o doutor Adriano Almeida, que, aliás, já me ajudou muito. Eu vou contar também aqui para vocês um pouco dessa experiência. Eu sou o Duda Nagli, ator, empresário, lutador de boxe, né? Eu sou só jornalista. E empresária também. Ela se faz de modesta, mas ela também é uma empresária da comunicação. E doutor Adriano Almeida, tricologista. Sim, Como é que eu te apresento tecnicamente Eu falando? sou médico, tricologista, sou presidente da Sociedade Brasileira do Cabelo, né? Me dedico a essa história também de formar médicos que se dediquem a cabelo e reunir esses bons médicos aí na Sociedade Brasileira do Cabelo, né? E é um prazer estar aqui com vocês, né? Duas pessoas que eu admiro, gosto, tratei dos dois, então, e trato ainda, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Eu tô A primeira vez, retomar isso. primeira Eu também. vez só a Leda, e agora os dois É juntos, verdade. né? É um prazer, né? A primeira entrevista que eu vi aqui É foi só com a verdade. Leda. Foi E só agora com com os Leda. dois. Isso é agora nós muito dois. gratificante. Mas é um assunto que não se esgota, né? Porque cada vez mais eu, como leigo, vejo que a tecnologia, tanto do implante capilar quanto da suplementação, dos tratamentos com as injeções, com célula-tronco, sei lá, com várias técnicas diferentes, vão se desenvolvendo, vão crescendo, vão ficando mais populares, mais baratas também, né? Então, aqui, como é que está hoje, 2025, no meio do ano? Como é que está na tecnologia? Quais são as cirurgias que você mais faz, os tratamentos? Bom, hoje, né? Os tratamentos, como você mesmo mencionou, as pessoas não querem ficar sem cabelo. Então, as pessoas buscam, porque isso gera um incômodo importante, significativo, desde uma questão social, quando a pessoa está perdendo o cabelo, às vezes um outro fala, seu cabelo está caindo, um amigo de trabalho, o próprio cônjuge fala, seu cabelo está caindo. Até aquela história... Diarista que a vai varrer a diarista casa que e vai fala, varrer a casa. "Ó, a senhora tá perdendo muito cabelo." É isso aí. Até a questão da depressão. Muitas pessoas ficam deprimidas pela falta do cabelo. E tanto homens quanto mulheres. A vantagem das mulheres é que elas buscam um tratamento mais precoce. Então, quando começa a perder cabelo, porque a moldura do rosto é o cabelo. E uma mulher sem cabelo, socialmente, é estranho, né? E ela não aceita isso. Então, a mulher busca o tratamento, às vezes, mais precoce que o homem, né? Porém, o homem busca, às vezes, mais tardiamente, e muitas vezes ele já vai no momento que não dá tempo de tratar. E, às vezes, ele tem que operar. Então, eu sempre digo que o quanto antes você buscar o tratamento, você, logo que percebeu o seu problema, buscou, a Leda tratou. Então, quanto antes buscar o tratamento, melhor. O Mas é um prognóstico tratamento melhor. que não acaba numa sessão, quer dizer, Não. ele rende um tempo e a gente acaba abandonando também, né? Essa história, né? O tratamento de cabelo, muitas vezes, ele demora para surtir os primeiros efeitos. Então, 3, 6 meses para ter efeito. Então, é moroso, não é rápido. Então, você não vai lá e toma remédio por 15 dias e resolveu o seu problema. Isso Não não é igual um acontece. antibiótico. Né? Tomou 7 dias, matou a bactéria e acabou. Então, não é assim, né? Muitas pessoas vai ter que fazer um tratamento eterno. Eu, por exemplo, eu tomo remédio desde os 16 anos.
Então, eu tenho 30 anos que tomo remédio pro cabelo. Então, eu tomo há muitos anos. Eu sou de uma família de pai calvo, avô materna calvo. Então, eu tenho calvície do lado materno e do lado paterno. Então, assim, dificilmente eu escaparia da calvície. E fui tratando por 40 anos, né? 30 anos tratando, né? Tô com 46 e há 2 anos atrás fiz um transplante. Porque mesmo me tratando, minha testa cresceu um pouco. Então, o tratamento, ele não é a cura, mas ele resolve, ele retarda. Então, assim, não é igual tomou 7 dias e curou. Não é assim. Então, vai ter que tomar a vida inteira. Eu continuo me tratando. E você toma o quê? Minoxidil? Eu tomo finasterida, eu tomo minoxidil, eu faço intradermo, né, que são aplicações no couro cabeludo, faço laser. Então, eu provo dos meus próprios venenos, né? Pô, tá dando resultado. Seu cabelo tá ótimo. Tá cada dia mais cabeludo, Porque né? tô mais cabeludo, por causa depois do transplante, fiquei mais cabeludo. Acho que a primeira vez que eu vim dar entrevista, eu não tinha feito transplante. Não, e agora, não tinha. e agora fiz transplante, por isso tá todo mundo falando, mas você tá mais cabeludo, você tá mais cabeludo. Por causa disso. Então, assim, E depois que faz o transplante, tem que continuar fazendo o tratamento? igual. Às vezes as pessoas procuram fazer um transplante capilar pensando assim, eu quero fazer o transplante Resolveu, para pra não não ter tomar que mais tomar remédio. aquelas injeções na cabeça. Não. Isso é engano. O tratamento, o transplante não é a cura da calvície. Então o tratamento tem que continuar. Muitas vezes, igual eu fiz transplante só na parte da frente do meu cabelo. A parte de trás é o cabelo meu que era antes. Esse cabelo está sujeito a cair. Então eu Mas preciso não é mais continuar a cair na tratar. frente, porque aqui, aquela coisa do como é Aqui que é? nunca cai. Paralamas, Do paralama do sucesso, né? O paralama do sucesso sempre fica. Por quê? O ápice da cabeça, parte de cima, deriva da crista neural. Quando nós estamos lá na barriguinha da mamãe dividindo, parte do nosso couro cabeludo deriva da crista neural. Essa área sofre a ação da testosterona. A parte de baixo, que são os paralamas do sucesso, deriva da mesoderma. Não sofre a ação da testosterona. Então, mesmo quando você vê uma pessoa carequinha, os paralamas do sucesso ficam. É. Por quê? A testosterona não vai derrubar esse cabelo. Por isso que o princípio do transplante... Mas aí é na região ou é o tipo de cabelo? Por exemplo, Na você tira região. daqui, aquele tipo de folículo capilar que você implantou no meio. Não cai. Não cai, porque porque o ele tipo- não sofre a ação da testosterona. Porque ele tem uma origem embriológica diferente. E nós não transferimos o fio, nós transferimos um pedacinho da pele que nasce o fio. É igual Então é um pra furinho que botar tira um pedacinho grama. de pele Você compra aquele e quadrado de grama e bota só no que você compra quintal. o quadrado de grama com a raiz. Tá. Como se você cortasse a folha, mas a raiz ficasse. Então nós vamos transplantar a raiz. Então, esse pedaço de uma área embriológica saudável que vai dar origem a um novo fio na parte de cima e não vai cair nunca E mais. fica realmente parecendo um plantio, né? Uma hortinha. Fica. Né? Na hora que a pessoa faz. Né? Aí o Mas que antigamente acontece? parecia que parecia cabeça de boneca, né? que o Isso pessoal não existe fala. mais. Isso não existe Não mais. existe Mas tudo mais. evoluiu, a medicina Em evoluiu boas mãos, também. é claro, né? Então, assim, Mas quais foram as diferenças e as evoluções dessa... primeiro, as técnicas foram mudando, desenhos. Por exemplo, cada médico, né, que é responsável, que tem uma história como eu, desenvolve sua própria técnica. Às vezes as pessoas veem, por que o seu transplante é diferente do outro? Igual hoje mesmo eu atendi, eu vi vários amigos meus que fizeram, só que um amigo meu fez com você. Por isso que eu vim aqui. Porque é diferente, é muito mais natural. Então, o médico desenvolve a sua própria técnica Tá. de como distribuir esses fios. Por exemplo, linha da frente, que é a hairline, fazer unidades foliculares individuais, não fazer esse aspecto de tufinho, como era o cabelo de boneca. Então, isso é muito importante. O médico experiência, linhas do cabelo, ângulos do cabelo. Porque às vezes alguns pacientes me procuram para corrigir. O ângulo do cabelo está errado. Então, aqui o cabelo cai, ele tem uma queda, ele assenta junto com esse cabelo aqui. Aí o médico transplanta, o cabelo do paciente fica assim. Então, O ângulo, né? o ângulo é do- importante. Pode crer. Quando Igual eu vou- redemoinho, né? Igual- Agora tem um isso, eu ia falar redemoinho sobre na isso. cabeça Quando e- eu vou desenvolver tenta pentear e não vai. um vértex, eu faço redemoinho todinho. Porque senão, muito médico coloca o cabelo em pé, fica igual um cebolinha, o cabelo não assenta. Igual o cabelinho de bebezinho que tem, né? Que tem topete. então assim. tudo isso é importante. E é tempo, né? É isso é que faz a diferença. Faz que a diferença. Porque, na verdade, Porque é artístico o isso. tricologista é parecido com o cirurgião plástico nesse sentido. É Ele isso. tem que ser um artista. É um artista. Né? Porque ele quer que fique natural.
que a pessoa fique feliz, que dê um efeito bom. Quer dizer, o objetivo é o mesmo, só que a técnica é muito importante. Eu acabei de sair, tava saindo pela recepção da clínica e encontrei um paciente. Eu brinquei com ele, quem é você? Ele falou, eu sou um cabeludo aqui. A Rosana tá aqui conosco, viu? Eu sou um cabeludo que chegou aqui agora. Aí brincou comigo, ó. Se eu fui careca, eu não lembro. De careca eu tenho até nojo, ele brincou comigo. Então, assim, ver essa mudança, essa transformação, essa porque autoestima. tem a coisa da autoestima, né? Lá em cima é Você muito vê que as gratificante. mulheres que fazem tratamento de câncer, a grande preocupação, o grande bode é ficar careca. Ficar calvo, né? com certeza. Muitas me procuram. Me procuram para, às vezes, no momento do tratamento, uma vitamina pode ser usado, alguns tratamentos podem ser usados. Tem um capacete durante o Já tratamento. pode planejar o reflorestamento. Já pode planejar o quimioterapia pode. desde o início, desde o durante, né? Tem um capacete gelado que coloca para acho que diminuir é o fluxo insuportável. sanguíneo no couro cabeludo. insuportável. As minhas amigas que incômodo, usaram... sim. É incômodo. Eu tenho Tá uma falando amiga... com um cara que entra frequentemente numa banheira de gelo. Então eu não acho que deve ser tranquilo. tranquilo. Deve ser até bom. Não, mas eu tenho uma amiga que preferiu perder o cabelo do que ela não aguentava mais aquele capacete. E tenho uma amiga que aguentou o capacete e não caiu o cabelo. Ela ficou muito orgulhosa E muitas disso. vezes isso, os médicos, os oncologistas liberam usar uma vitamina, repor nutrientes, porque fragiliza as pessoas e nem sempre a pessoa tem apetite para comer bem. Então, repor pelo menos vitaminas é autorizado, né? Não é E que proscrito. tipo de vitamina? Aí biotina, ferro, zinco. Aí nós dosamos essas vitaminas de cada pessoa e repomos individualmente. Faz Então, um quando exame antes pra ver vocês como é vão que tá. lá e eu peço aquele tanto de exames lá, é para isso, para fazer um tratamento individualizado, direcionado para cada paciente. Porque a minha necessidade é diferente da sua, que é diferente da do Duda. Então, cada pessoa tem uma necessidade nutricional diferente. O Duda consome muito mais nutrientes do que nós dois. Por quê? Ele faz esporte o dia inteiro, o tempo todo. Então, ele gasta mais do que nós. Então, muitas vezes ele gasta e aí tem que ver se esse saldo tá positivo ou negativo. Se ele come melhor do que nós também, e às vezes não vai ter menos nutrientes que nós, né? Ele come melhor. Come muito. Se exercita melhor. Então, mas essa eu história. acho que ele tá precisando continuar o tratamento. tem Porque que o cabelo voltar. dele tá... Não, mas eu confesso, eu vou te perguntar para saber se faz sentido a minha precaução. Eu falei, vou entrar num desafio novo, vou fazer uma luta de boxe contra o super ex-campeão em 70 dias de preparação. Falei, agora não é a hora de eu brincar e diminuir meus níveis de testosterona, de Mas não diminui. virilidade e Nenhum tal. tratamento Então, não pode acontecer isso. Tratamento para cabelo não pode diminuir seus níveis então, de isso eu te testosterona. pergunto. Jamais. Eu nunca tomei o tal do Finasterida. finasterida, também por causa do Romário, que uma vez ele rodou no antidoping quando eu era criança. Isso é verdade. Aí o pessoal falou, eu lembro que as manchetes, não, isso aí diminui a virilidade, diminui... Aí cresci já com essa palavra, falei, melhor não mexer no time que tá ganhando. Essa Não. página... E é beleza, mas eu fazia com minoxidil, com outras coisas, né? Sim, você usava vitaminas, minoxidil. Vitamina. Mas o dia que tiver Mas eu indicação de fiquei usar com medo, falei, finasterida... agora, nesse momento aqui da luta, Da luta. é melhor não mexer nisso. Então fiquei uns Mas meses isso é um sem fazer o mito, viu? tratamento. A finasterida ela não vai diminuir a sua testosterona, não faria nenhum sentido, né? Nenhum estudo tornaria um homem feminino, não faz sentido isso. Então ela diminui a conversão de testosterona em dihidrotestosterona. Isso que é o mas grande perrengue do é o homem, grande né? perrengue, né? Mas os seus níveis de testosterona vão continuar iguais, né? E ainda mais você que é Testosterona magro, livre, tudo. magro, Não afeta faz nada a exercício virilidade? físico. Não, existe uma chance de diminuir o quê? O libido. Mas isso é uma coisa que o homem não também Mas fica é uma preocupado. coisa que É você aquela pode coisa, né, experimentar. de Você pode ponderar. experimentar. Eu tomo há 30 anos, nunca mudou nada na minha vida. Sim. A maior parte dos meus pacientes tomam e nunca mudou nada. Se você for a exceção, interrompe o tratamento. Então não deixe, isso é um recado para todos, se for prescrito PSA normal, função hepática normal, pode tomar a medicação. Se houver algum efeito colateral, aí sim, um efeito colateral que eu já tive ao longo desses 30 anos quase que eu trato de pacientes, sensibilidade no mamilo, que até a roupa incomoda. Então, isso não dá para tomar.
Então, eu tive uns 3, 4 pacientes que tiveram esse efeito colateral. E quando fala, doutor, eu tô com uma sensibilidade no mamilo, até a roupa tá me incomodando. Então, não dá para tolerar. Isso Então, tem a ver com ginecomastia? Alguma coisa não parecida, tem nada a ver com ginecomastia. Ginecomastia já é o desenvolvimento da glândula, o crescimento do peito. Então, não é isso. Tá? É só sensibilidade. É um incômodo mesmo, é sensibilidade. Você imagine aquilo te incomodando o tempo todo. E esse é o efeito colateral mais relatado para você? Não. Né? A diminuição de libido pode ser que o mais relatado, que as pessoas muitas vezes, e eu respeito isso, não querem nem tomar. Ah, não quero tomar porque pode diminuir a libido. Perfeito, vamos tratar. Tem outros tratamentos, não existe só esse. Além da finasterida, existe a dutasterida, aí vem Serenoa repens, óleo de semente de abóbora. Existem outras coisas, são naturais. Eu gostei disso, de óleo de semente de abóbora. Aí passa no cabelo? Não, toma. Eu tomo suplementação de óleo de semente de abóbora. Aliás, eu vou aproveitar e já vou te dar, Falando em kit. suplementação. Falando em suplementação, um kit da Doctors First, que é o nosso maior parceiro aqui do podcast hoje. Obrigado. De gerações. Legal. Muitos suplementos de boa qualidade e suplementos importantes, magnésio. Óleo de semente de abóbora, que eu inclusive tomo frequentemente também. Muito bom, porque assim, o óleo de semente de abóbora hoje é aplicado para hiperplasia prostática benigna, né? Como a finasterida é usada, eu brinco que o homem, ou ele vai tomar a finasterida pro cabelo, ou ele vai tomar a finasterida pra próstata depois, né? Só que a dosagem é muito maior. Sim, a próstata é só que 5 miligramas, é uma dosagem um pouco maior. Né? Pro cabelo é 1 miligrama e pra próstata são 5 miligramas. Como é que se toma? Bom, só concluindo, o link tá na descrição. Se você quiser mais 5% de desconto, você pode usar o cupom LEDA5. Ou DUDA5. E entra no site aí, são através do link. Suplementos que nós usamos, e a gente recomenda por isso. Então pode entrar no site também com o link na descrição, com o QR Code que está aqui na tela, para você conhecer todo o repertório de suplementos da Doctors First. Isso posto, vamos lá. Voltando, como é que é a posologia, sei lá, como é que se toma todos os remédios, tanto suplementos quanto... Geralmente, assim, os remédios são tomados diariamente, né? Então, alguns são tomados uma vez por dia, outros são tomados 2 vezes por dia, né? O óleo de semente de abóbora, geralmente uma vez por dia, né? Então, assim que é feito, tá? Já, por exemplo, as loções capilares são de uso diário, os shampoos são de uso diário para os homens e as mulheres usam geralmente dia sim, dia não. Nós recomendamos às mulheres lavar o cabelo dia sim, dia não, porque não é tão oleoso, geralmente, como dos homens. O cabelo da mulher também, com a idade, ele muda muito. Totalmente. Se a mulher for depois jovem, da menopausa, o cabelo é outro. Depois da menopausa, o cabelo é outro. E as pessoas falam só em ruga, mas não é verdade. O envelhecimento, o cabelo é muito sensível. Opa, muito sensível. Para as mulheres. Nossa, muda completamente. Muda espessura, sim, densidade. Fica muito mais fino, muito menos cabelo. Muda muito. Tudo isso, mais fino. Então... Tem uma coisa chamada Avicis, que algumas cabeleireiros recomendam. Antigo. Que é antigo, mas ajuda, sabia? Na verdade, assim, o que nós falamos? Que o que funciona mais é a combinação de tratamentos. Então, não existe um remédio que é o milagroso. Ah, não, eu vou tomar óleo de semente de abóbora que está resolvido. Vou tomar finasterida que está resolvido. Não, porque cada um tem um efeito. Por exemplo, a finasterida, ela impede a atrofia do fio. Só que quem alonga a fase do fio? O minoxidil. Ou seja, quem faz o fio durar mais. Vasodilatador? Um vasodilatador. O minoxidil, ele começou... Hoje nós usamos oral, você também usa oral, né? Não, esse eu tomei uma vez, assim, mas só por um curto período. Isso. Mas como começou o minoxidil? As pessoas que tomavam o minoxidil para hipertensão passaram a ficar mais cabeludos. Então, é um remédio para pressão. Foi assim que surgiu? Assim que descobriram? Aí, começaram a fazer... Eu adoro essas coisas. Vamos fazer né? Vamos fazer o minoxidil loção, então. É muito legal. Porque, assim, nem todo mundo tem problema de hipertensão. Aí, ao longo do tempo, o minoxidil até caiu em desuso, porque é um antihipertensivo muito ruim. Fraco, né? Muito fraco. Então, por isso que hoje as pessoas tomam, e às vezes tomam numa dosagem um pouco menor, do que 5 miligramas, para tratar do cabelo. Por quê? Não tem os efeitos colaterais, porque a dosagem é muito baixinha. Então, mesmo jovem, com pressão normal, não tem hipotensão e ajuda bem no cabelo. Então, hoje no Brasil não tem industrializado, mas tem manipulado. Então, pode-se manipula o minoxidil. A Anvisa não deixa vender em suplemento? Não, na verdade é que nenhum laboratório ainda conseguiu, né? Porque tudo quando se vai fazer industrializado, tem todo um processo para fazer.
né? Eu ouvi, e aí já é um bochicho, né? Eu não tenho essa certeza absoluta que tem um laboratório brasileiro que vai lançar o minoxidil oral, industrializado, tá. né? Então, Mas é mais isso seguro manipular, você acha? Não, eu acho que de uma boa manipulação é seguro e o industrializado também é seguro, né? Então, eu E conheço... tem no exterior o industrializado? Não, que eu saiba, não. Em nenhum país? Nenhum país, né? Mas Então é melhor manipular. a principal função do minoxidil, então, é ser um vasodilatador? Não, Aumentar? nesse caso, ele alonga a fase do cabelo, ele tem esse efeito, tá? Por exemplo, Então, se a pessoa não tem pressão alta, eu não tenho pressão alta, eu posso tomar o minoxidil? pode que você provavelmente não vai ter, né? Então, existe pessoas que tiveram esse efeito colateral? Existe, não é impossível. O efeito colateral é pessoal, né? Então, se tiver, por exemplo, uma coisa que eu já tive com o minoxidil, edema dos membros inferiores. A pessoa ficou com as pernas mais inchadas. Então, se incomoda. Se é um pouquinho só mais inchada, a pessoa não quer deixar de tomar. Mas se é muito inchada, aí a pessoa deixa de tomar. Então, deixa de tomar. Não é o remédio para aquela pessoa. Por exemplo, para alopecia androgenética, nós usamos espironolactona, tá? Que é um antiandrogênico. A minha mãe não tolerou tomar. Minha mãe ficou mole, potência. E eu prescrevo muitas vezes para mulheres jovens que não tem nada. Então é pessoal. Eu queria aprofundar esses tipos de carequice. Sim. Me faltou a palavra, eu inventei a carequice. Porque tem a... Sim, tem vários tipos de calvície. Você né? pode perder o cabelo aqui, pode Androgenética. perder aqui. Depende, né? Muito. Como é que Depende. é? A androgenética. As pessoas pensam que a androgenética só é homem que é acometido. Não, mulher também é acometida por alopecia androgenética. Porém, a agressividade da doença nos homens é maior do que nas mulheres, por causa da testosterona. Existe mulher que fica muito careca? Existe. Aquelas que repõem testosterona, e hoje está na moda a reposição de testosterona. O chip da beleza. O chip da beleza e outros aí, e às vezes fazem injetáveis ou até mesmo em gel. As mulheres passam a ter uma calvície feminina com padrão masculino. Faz entradas, fica muito careca. Então, assim... Também chega a ser a DI do testosterona? Sim, mesma história. Por quê? As mulheres, às vezes, mantêm 200, 300 de testosterona. Testosterona masculina. Não, mas a testosterona faz parte do combo da reposição hormonal. Depende da visão. Depende do exame de sangue. Depende da fisiologia, idade porque do assim... propósito. Ele tá falando de mulheres porque que assim, usam as mulheres que não tomam testosterona, elas têm uma testosterona baixinha. Isso é Qual que fisiológico. é a média de testosterona feminina, assim? Geralmente é o mínimo do mínimo. Né? Então, como falar isso, 200, é menor que como se fosse 10. É bem baixinho. É bem baixinho. Simbólico até. Então, por quê? Isso é fisiologia. Mulher com testosterona alta, isso não é uma coisa fisiológica. Né? Então, isso é uma coisa induzida. Aí, algumas aproveitam dessa reposição de testosterona. Melhora meu libido, eu treino mais. E outras só ganham o quê? Calvície. Porque elas não treinam tanto, os maridos são compatíveis com a idade dela, então ela também não tem tanta relação sexual como foi prometido para ela, né? Então, assim, tem que ponderar, né? E aí elas chegam no meu consultório e falam assim, eu não quero mais isso, eu quero meu cabelo de volta. E muitas vezes, quando coloco o chip, demora um pouco até passar esse efeito. Não é uma Porque coisa ele vai assim... soltando, né? Isso, que ele vai soltando aos poucos. Então, tem que haver um equilíbrio. Eu sempre sugiro que as mulheres, antes de colocar um chip, façam uma suplementação, seja em gel. Experimente isso para testar os efeitos colaterais desse aumento de testosterona. Porque depois vira um desespero que Deus nos acuda. Aí é o marido ligando para mim, doutor, eu não aguento mais minha mulher, ela chora o dia inteiro, ela tá ficando careca. Então, isso acontece, porque cabelo não é fácil perder cabelo. Só quem perde cabelo sabe o desespero que traz para si. Imagino. Então, é uma coisa que tem que ser feito com responsabilidade. Eu não tenho nada contra a reposição de testosterona ou outra reposição. Eu tô sempre no consultório, eu falo, as mulheres perguntam, eu tenho que parar? Não, se é uma coisa que está te trazendo benefício, você pode continuar. O meu papel aqui é tentar parar a sua queda de cabelo. Mas... diante de um aumento muito grande de testosterona, de um tratamento que não está sendo efetivo, às vezes eu peço para diminuir, sim.
Né? Diminui os níveis de testosterona, porque os remédios, os antiandrogênios não estão dando conta. Né? E chega um limite. Para o cabelo, para o tratamento de cabelo, não existe uma gama de remédios infinitas. Igual remédio de pressão. Tem 300 tipos de remédio para hipertensão. Para o cabelo não existe isso. Existem os principais e é isso. Né? E aí a experiência de cada médico em usar um, usar outro. A história do somar tratamentos, né? Porque um tratamento só às vezes não resolve. Então, vai tomar remédio, vai usar loção, cuidar da oleosidade do cabelo, fazer aplicação. Então, são vários E tratamentos. tem jeito de tratar sem aplicação? Tem, as medicações orais são efetivas. Eu trato paciente do mundo inteiro. Ontem mesmo recebi um paciente com alopecia areata que veio da Grécia, um jogador de futebol. A areata é qual? A areata, o Duda vai contar um pouquinho da experiência dele com a areata para nós. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Do nada, na pandemia, a gente ficou trancado em casa. E aí eu me sentia, sabe o bicho que é colocado em cativeiro? E aí começa a ficar se coçando, vai perdendo pelo e tal. A sensação era como se fosse essa. Eu não estava me sentindo estressado nem nada assim diferente. Eu tinha mudado drasticamente o meu estilo de vida, não estava mais saindo. Mas a minha sensação não era que eu estava super estressado, não tinha nada. Mas de repente comecei a ficar com uns buracos na barba. E aí comecei igual você falou, do homem que demora pra buscar tratamento. Então eu falei, o que eu faço? Eu vou fazer a barba, vou ficar sem barba, passava Gillette, pronto, problema resolvido. O buraco fica... Só que ele era garoto propaganda da Gillette, né? Não, aí tudo ia acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque chegou um momento que tava impraticável, assim. Eu não tava mais... Mesmo fazendo a barba com Gillette, parecia que eu tava com um buraco, porque... Eu sempre tive muita barba, igual o Homer Simpson, que fazia a barba, aí ele lava o rosto e bum, a cara dele já fica cinza de novo, né? Porque eu sempre fui assim, às vezes quando eu tinha que fazer uma novela sem barba, eu tinha que fazer a barba de manhã e fazer a barba à tarde para gravar à noite, porque senão já tinha crescido só ao longo do dia, já tinha ficado de novo, e mesmo passando de baixo para cima e tal. E aí que a gente se conheceu de fato, né? Você já tinha... dado entrevista para minha mãe, já tinha tratado o Danilo por um problema parecido também. O Danilo perdeu barba, Danilo Gentili, eu falo dele porque ele fala isso publicamente. Ele mesmo fala. E ele fala tem a entrevista tua lá no The Noite também contando e tal. Ele perdeu barba e um pedaço do cabelo. Ele perdeu um pouco aqui atrás. Então, eu, na época, tratava dele, foi aquela transição da saída dele da Band para o SBT. Então ele estava muito nervoso na época da saída dele da Band. Fica estressado também, muito porque estressado, cai cabelo, preocupado, né? E depois ele teve um golpe que ele tomou nos Estados Unidos, quando ele foi montar E aconteceu de novo, da Casa de Comédia. Casa de comédia lá, né? E aí voltou a cair um pouco da barba dele de novo. Então, a alopecia areata é uma doença autoimune. Ou seja, não é o estresse, não é só o estresse, é uma doença autoimune. O próprio corpo começa a derrubar o cabelo, né? Não destrói o cabelo, mas derruba o cabelo, né? Mas tem um fundo emocional muito grande. Então, eu tive já pais que se separam, o filhinho cai o cabelo todo. Nossa. Um irmão que falece, um cônjuge que se divorcia. Então, são sempre traumas. No caso da alopecia areata, eu sempre recomendo um acompanhamento psicológico. Então, além do tratamento dermatológico, um acompanhamento psicológico é importante. E, claro, tem que investigar. Muitos desses pacientes que tiveram alopecia areata, às vezes têm distúrbio de tireoide, às vezes descobre junto ou amanhã, né? Então, quando você tem uma doença autoimune, você está mais sujeito a ter uma segunda doença, uma terceira doença autoimune. Então, é muito importante a investigação. E qual é a participação da genética nisso? Ela não é uma doença congênita, mas predomina se o pai teve areata, o paciente de ontem que veio da Grécia, mesmo o pai teve areata. Então, se na família tem história de areata, você está mais suscetível a ter areata. Tá? Mas não é congênita como a história da alopecia androgenética. A alopecia androgenética é o que o pessoal chama de calvície hereditária. Calvície hereditária, calvície masculina. Então, essa é a alopecia androgenética. Aí E qual que é a relação, por exemplo, também se fala o avô materno? É poligênica, né? Então, paterno, pode vir do pai, pode vir da mãe. Não é só da mãe. Entendi. Né? E agora, no caso, nós estávamos falando dos tipos de calvície. Né?
Na mulher também existe uma que é muito frequente no meu consultório, porque acaba que os casos mais graves vão parar na minha mão, né? Que é a alopecia fibrosante frontal, ou frontal fibrosante, que é um tipo de calvície que ela vem como tiara. E o cabelo vem parar aqui, no vértex. A mulher perde todo. Então, quando a mulher começar, isso fica a dica para as mulheres, se por acaso você perder sobrancelha, começar a perder sobrancelha, fica atenta, porque você pode estar diante dessa doença. Então, ela pega a sobrancelha, a região pré-auricular. Então, aqui antes, a costeleta aqui começa a cair. E é muito raro em homens. Eu tenho uma estatística de 8 homens. E essa semana eu fiz uma biópsia confirmada de mais um homem com a alopecia fibrosante frontal. Ela é uma doença mais predominante em mulheres, idade adulta, depois dos 35 anos. Mas eu já tive vários casos de alopecia frontal fibrosante em homens. Né? Então, as mulheres, principalmente, fiquem atentas com isso. E isso, se você tem uma história familiar, eu sempre aviso. Você tem irmã, sua mãe, então fica sempre de olho, porque tem uma relação não congênita, mas predominante nas mulheres da mesma família. Então, é importante. Eu já tratei de mãe e filha. A vantagem, quando você tem uma mãe e a filha se preocupa, por exemplo, essa filha, eu fiz a biópsia na sobrancelha dela. Então, ela nunca perdeu nada da cabeça. Começou a tratar, perdeu só um pelinho. Mas qual que é o resultado da biópsia? Através da biópsia você descobre que é fibrose. Esse cabelo não volta nunca mais. Então, uma alopecia definitiva. Diferente da areata, que cai e volta. Entendi. A fibrosante frontal não volta nunca mais. Né? O que acontece? O folículo capilar morre? Não, ele atrofia, ele vira uma cicatriz. Igual quando você machuca. Você machuca, por exemplo, a canela. Vira um queloide. Não é um queloide, é uma cicatriz mesmo. Você machucou a canela, fez um corte, virou uma cicatriz. Naquela cicatriz não nasce mais pelo. Tá. Pode fazer um transplante ali? Pode. Igual eu faço. Depois de estabilizado o quadro, eu peço para tratar aí até 2 anos, muitas vezes. Não tem mais inflamação, a doença está estabilizada. Eu faço o transplante. E fica legal. As mulheres voltam a ter o cabelinho de volta, né? Então, esse transplante, então, você faz em homem e mulher? Homens e mulheres. Eu achava que só os homens faziam. Não, faço bastante que mulheres. A mulher deve esconder mais, né? Sim, mas eu faço bastante mulheres. Então, tanto para alopecia aquela cabeça de casquinha, parece uma casquinha, né, gigante, machucado. Isso é 15 dias também. Depois de 15 dias... Uma coisa de skate ali, aquela... Lixa de skate. Fica a cabeça de lixa de skate ali por uma semana. Depois de 15 dias as casquinhas caem e aí o que fica é só um eritema discreto. Né? Eu operei o Rodrigo, agora que é apresentador da Band, e o Rodrigo usa um pozinho pro vermelho, né? Então ele operou na transição que ele estava de um programa pro outro. E agora eu fui dar uma entrevista até para ele, acho que umas 2, 3 semanas atrás. Ele passa um pozinho, maquiagem, para tirar um pouco o vermelho e pronto. Depois que cai a casquinha, os 15 dias, realmente, a casquinha fica mais evidente. Mas depois que cai a casquinha... E não pode pegar também, sol? Como é que é o pós-operatório para uma pessoa que está curiosa e quer saber? O pós-operatório, depois de 2 dias, nós pedimos para lavar o cabelo na clínica e ele já pode usar um boné, se quiser. Tá? 7 dias, ele vai evitar pegar peso. Então, se faz exercício físico, pesado, tudo, 7 dias evita. Depois é vida normal, Duda. Normal. O que eu sempre peço, se você vai para o sol direto, eu vou caminhar no parque, fazer uma corrida, põe um bonezinho. Porque o medo é uma queimadura. Fazer bolha na cabeça, uma queimadura grave, né? Então, quando eu raspei a cabeça com máquina zero, lembra? Quando eu era criança? Lembro. E a gente fez uma aposta, meus amigos e eu, de propósito pra gente perder e ter que raspar a cabeça com máquina zero e gilete. Aí ela voltou do trabalho, foi um dia que choveu, Babu, ela ficou presa no Sem Censura lá, não conseguiu voltar. Quando ela voltou, tava eu e mais 6 amigos do prédio, todo mundo careca, cheio de cabelo na casa, no lixo ali da casa. No banheiro social. O banheiro inteiro sujo, cheio de cabelo. E a mãe dos meus amigos até ficaram bravas com ela. Não, teve uma que ficou anos sem falar comigo. Com você. Mas eu não estava nem em casa. E aí eu lembro de eu dando o primeiro mergulho na piscina e sentindo a cabeça ali movimentando embaixo d'água. Que barato! Sem atrito nenhum e tal. E depois eu fui pegar sol, porque a minha cabeça ficou verde, né? Por falta de sol a vida toda. Fui pegar sol e aí me emocionei. Preciso bronzear a careca. E aí ardeu pra caramba a minha cabeça, porque é um tipo de pele que não tava acostumada nem um pouco a tomar aquele sol, ainda mais você tinha então cabelo. Eu sofri isso na adolescência, quando eu fiz essa aventura. E faz bolha.
né? Eu sempre fui muito estudioso, né? E durante o meu segundo grau, eu passei no vestibular. E aí, não perderam a sacanagem, né? Rasparam a minha cabeça, né? Mesmo não indo cursar. E eu fui para Caldas Novas, sou de Goiás, fui para Caldas Novas. Ganhei uma queimadura na cabeça, de arder a cabeça para valer, de fazer bolha. Por causa disso, o meu couro cabeludo não tava apto a tomar todo aquele sol. E Caldas Novas é piscina o dia inteiro, né? Então, queimou, fez bolha na minha cabeça. Meu Então, Deus. esse é o nosso medo. Diante de estar operado, uma cirurgia, você ainda ganhar uma queimadura. A grande preocupação é se preservar, né? Se preservar. Mas aí eu posso ir no restaurante, descer do carro. Normal, vida normal. Só se for expor por um período muito longo ao Se sol, for caminhar, correr, aí sim, ir com pro boné. parque, Isso. né? Ir pra piscina e ficar lá exposto. Mas E os dá pra pacientes passar no outro protetor solar, dia... dá pra passar aqueles- Dá, hoje em dia tem dá. uns protetores Os 90%, pacientes, 90%. pode passar. 90%. No outro dia os pacientes estão trabalhando. Né? Então, os que fazem transplante, porque às vezes está em home, as pessoas resolvem as coisas do celular. Então, no outro dia o paciente está levando uma vida normal, bem tranquilo mesmo. E Só dói? o exercício físico. Não dói. Dor em transplante capilar é mito. Você tá na clínica, você pode perguntar para todos, doeu. Não dói. Primeiro, os pacientes fazem sob sedação. Então, eu não opero com o paciente acordado. Alguns médicos, muitos médicos, né? Grande parte dos médicos operam com o paciente acordado. Eu não opero. Eu opero com o paciente sob sedação. Então, tem um anestesista para controlar dor do paciente. Ele dorme durante todo o procedimento. Quanto tempo demora em média? 8, 10, 12 horas, dependendo da extensão da calvície. É um transplante longo, é uma cirurgia 12 longa. horas? Porque é muito E a delicado. pessoa fica Leite. anestesiada 12 Dorme. horas? É uma E sedação. Não é você um fica perigo, 12 horas. hein? O pior 12 é ele, horas, ficar 12 horas 12 horas. pregando o cabelinho. Caraca! É longa a cirurgia. É muito delicado, Muito é fiozinho cansativo. por fiozinho. Então você imagina fazer 6, 7 mil, tira 7 mil furinhos, coloca 7 mil cabelinhos de Caramba. volta. São 7 mil unidades, 6 mil unidades. Então é um por um. Então é uma cirurgia muito delicada. Como é que é? Você tem uma média de quantos por hora você consegue? Quantos fios por hora? Igual Vou 60 citar. km por hora? 100 Geralmente, km por até hora. às 13 horas. Eu começo a cirurgia por volta das 8h30, 9 horas. Geralmente, até o meio-dia, 13 horas, eu tirei os cabelos. Então, se você começa 9, 10, 11, 12 e 1. 4 horas tirando os cabelos. E depois Você tem que tirar com cuidado também para não ficar um buraco? Porque fica tiro um um buraco, por um, não? fica furinhos. São micro, né? Então, eu Tipo uso uma cabeça punches de alfinete? menor que a cabeça de um alfinete, né? Mas quais são os seus equipamentos também? Depois conta como é que Sim, é. nós Deve temos ser um negócio muito high-tech. micropunches, né? Micropunches. Eu opero com lupa, né? Porque eu já passei da idade. Antiga, eu opero há 20 anos, né? Então, eu comecei a operar à época com enxertos maiores, né? Lâminas maiores. Hoje, para você ter noção, por exemplo, a incisão eu não faço com lâmina mais, eu faço com a safira, que parece um vidro. Ela tem 4 faces. Então... Safira pedra? parece um vidro, eu não sei de qual origem. Deve ser alguma coisa do carbono mesmo, porque é dura e bem afiada. Um diamante. desse Tipo um de diamante. industrial. Então, por isso que é industrial. Então, ela é muito rígida e muito afiada. Né? Então, ela tem 4 faces, ela não deprime a pele. Então, quando você corta, ela corta e não fica nenhuma depressão. Então, os transplantes que às vezes as pessoas fazem por aí, que a gente vê, você olha, fica um pouquinho deprimido, a safira não deixa. Então, antes de depositar o pelo, eu faço a incisão prévia de todos os pelos para trazer mais naturalidade. E eu faço todo esse trabalho artístico, desde o desenho até por exemplo, na primeira linha, se eu vou colocar de 1, de 2, na segunda, na terceira, eu separo, todos esses pelos são separados. Unidade folicular com 1 fio, unidade folicular com 2 fios, porque na natureza nós temos isso, nem todo buraquinho sai só um fio. Tem buraquinho que sai 2, que sai 3. Então, eu escolho o que vai de 1 fio, o que vai de 2 fios, onde vai com 3 fios. Aí você tira E que 4 hora que você faz separa, isso? você Tudo separa isso. tudo. Quando eu tô tirando, tem toda uma equipe De 1, de 2, de 1, de separando. 2, de 2. Toda uma equipe separando. Então, são 4, 5 pessoas envolvidas na cirurgia. Então, essas pessoas estão separando, o que é de 1 fio, de 2, de 3, de 4. E aí, quando eu termino as incisões, aí nós vamos,
esses pelos já estão separados, aí eu vou determinar onde que vai cada um desse fiozinho. É um trabalho artístico. Né? Artístico, totalmente. É por isso que demora. Né? Esses fios separados, eles vão ser resfriados, eles não ficam em temperatura ambiente para não perder vitalidade. Então tem toda uma técnica para cuidar desse tecido. Um fio desse que você tira, você tem um tempo, né, para colocar. À medida que eu vou tirando, tem até a ordem para ele voltar o quanto antes pro corpo. Ah, tá. Então os que eu tirei 4 horas atrás, eles são os primeiros a voltar. Né? O que é mais difícil, tirar ou colocar? Eu imagino que seja colocar. Não, tirar. Tirar é mais difícil? Tirar precisa de você ter uma experiência. Porque senão você tira torto, quebra, transecciona. Porque pensa, aqui tá a pele. Você vai tirar esse fiozinho que tá embaixo da pele. Sim. Se você não souber tirar ele, você pode cortar ele aqui. Claro. E aí, esse pio não Você serve. perdeu a raiz. Então, por exemplo, Turquia. Teve uma onda de gente indo pra Turquia, porque era barato. A Turquia era em torno de $5.000. Ah, era porque era E barato. no Brasil dólar é aqui. hoje? Hoje um transplante. Hoje também no Brasil tem de R$5.000 a R$100.000 transplantes. Aí R$5.000 não paga nenhum anestesista, você tem que ter cuidado com esse tipo de proposta, né? Então você já sabe o que você vai fazer, né? E a Turquia, que está acontecendo um pouco no Brasil também, inclusive Conselho de Enfermagem, Vigilância Sanitária está em cima disso, porque tem não médicos realizando cirurgia no Brasil, como é na Turquia. Na Turquia é como manicure, não é médico que faz transplante. É um artesão ali. Isso. O mecânico resolve que ele vai fazer transplante. Ele aprende. Um dentista prático. É, mais ou menos isso. Então, tricologista prático. a época era barato, as pessoas iam, só que voltavam, uns davam certo e muitos não davam certo e ia nos procurar. Né? Às vezes a área doadora toda destruída. E o pior é isso, quando destrói a área doadora. Porque fazer um transplante mal feito e a pessoa ter como reparar, procurar um bom médico para arrumar, e eu faço muito isso, corrigir transplantes mal sucedidos, tudo bem. O duro é quando destrói a área doadora da pessoa e ela não tem a oportunidade de arrumar o transplante, de consertar. Porque tem muita gente que faz o transplante que não tem muito cabelo, né? Nem na área doadora. Então nós temos que aproveitar o máximo. Essas pessoas têm menos chance, né? Menos chance. E tirar a chance dessas pessoas de serem felizes é uma covardia muito grande. Né? Então isso é muito triste pra gente que às vezes pensa que eu digo sempre, né? Eu vim no mundo para ajudar as pessoas. O trabalho que eu faço, eu amo o que eu faço. Cada paciente que eu vejo bem sucedido, feliz, isso para mim é muito gratificante. Né? E você tirar isso da pessoa é muito triste, porque é uma pessoa que perdeu toda a sua área doadora, ela não vai ter oportunidade de regenerar, de fazer... E não pode comprar uma área Não dá. doadora? O transplante, Leda, é sempre autólogo. Até poderia ser feito. Porém, as pessoas iam ter que tomar todas aquelas medicações, biológicos, corticoides, para evitar rejeição. Por ser uma coisa então estética... pode ter uma rejeição. Pode, não, se tirar de outra pessoa. Se for de outra pessoa. Se for de outra pessoa, sim. É como se fosse Por isso que o transplante de rim, de coração. Isso, como um transplante de rim, do coração. Por isso que o transplante sempre é autólogo, é da mesma pessoa. Pode até tirar pelo da barba, pelo do corpo, só que esses pelos eles não desenvolvem igual, eles não ficam tão bonitos e tão naturais como tirar da própria cabeça. Eu queria voltar um pouquinho na questão do câncer. Por exemplo, na questão das mulheres... o cabelo cai, a pessoa fica muito deprimida e tal. Até tem um período que você vai ficar careca e tal. Depois vai nascer. E nem sempre nasce como era antes, né? Eu me lembro muito do Gianecchini. Gianecchini. Porque quando o Gianecchini... Ficou marcado o Gianecchini, né? Pra ser uma pessoa pública, né? A gente fala porque era evidente, né? Saiu em todas as revistas e tal. Eu nunca falei com ele sobre isso, mas eu li sobre isso e vi, né? O cabelo dele ficou meio enroscadinho, Pode mudar. A quimioterapia, ela pode alterar o cabelo. Assim como medicamentos. Por exemplo, a bupropiona, que é um antidepressivo. O cabelo fica duro, o cabelo fica seco. Então pode alterar o cabelo. Porém, é temporário. Geralmente. O paciente, depois que tem aquele primeiro ciclo de cabelo, depois da quimioterapia, o cabelo volta ao que era antes. Mas em alguns momentos você falou das alterações, mas você pode perceber também, você falou da menopausa, que o cabelo muda, e tem pessoas que mudam na puberdade. Jura? Às vezes você fala, eu era criança, meu cabelo era liso.
Depois dos 14, 15 anos, meu cabelo meu mudou. cabelo era liso. Quando eu fazia assim, o cabelo... Tchá. Aí Então. eu lembro que eu fiquei vários anos raspando a cabeça. Até eu mesmo raspava minha cabeça em casa e tal. E aí... Você não era a favor disso, né, Leda? Não, eu me lembro. E também o uma meu vez, cabelo mudou. Aí eu queria te o seu perguntar, cabelo raspar a cabeça engrossa também Não, o isso é cabelo ou é lenda. lenda? É Mas porque, assim, modifica o cabelo, porque eu me lembro do Romário. Uma vez a gente encontrou o Romário no Barra Shopping, O Romário de no novo, Rio. entrou, foi Romário de novo. citado duas vezes no mesmo vezes. podcast. E, É, duas ele ações, falou, né? nossa, cabelo de um mariner. Ele Cabelo de tava marina encantado. era americano. É, ele Nessa ficou época eu tinha um encantado cabelo com o liso. cabelo do Duda, porque era lindo, sabe? Aham. E agora ele é meio, sei lá, quase anelado. Mas também você corta tão curto que a gente não fica sabendo como Não, é tá que é. grande agora, eu vou cortar amanhã. Nossa, eu Deus acho. me livre, é? Eu cortei Mas antes. por tá? que E isso, assim, essa A minha mãe agonia? sempre fala a mesma coisa. Não Toda entendo vez que por eu que a corto. pessoa tem que Mas cortar tá o cabelo tão desse bonito, jeito. por que você vai cortar? Ele Aí estraga eu o corto. cabelo dele. Ele, Não, agora, ele tem um a- compromisso para estragar o cabelo. Agora eu falei que eu ia deixar meu cabelo crescer mais. A Rosana falou, ontem eu fui eu cuido lá, né? Faço a barba, tudo. E a Rosana, mas você não cortou o cabelo? Não, amanhã você não vai tudo. Eu falei, eu quero usar um pouquinho maior meu cabelo agora. Porque eu usei baixinho, eu falei, agora eu quero usar um pouquinho maior. Não tem sentido cortar esse cabelo. Já tá Você micro. cortou o seu também, a DR. Ele cortou Você demais. cortou demais Achei também. que cortou demais. Também achei. Não, cada um é livre pra Não, cortar o cabelo o como meu quiser. cabeleireiro, o Ari Persan, ele fala, você não vai reclamar porque tá muito escuro, não vai reclamar porque tá muito curto, porque eu sempre reclamo. Mas dessa vez eu achei que ele exagerou, ficou curto demais. Eu puxo pro lado de cá, puxo pro lado de cá. Não, Não, mas ele cresce. Cortar É, demais é mas- melhor. Depois não, mas de eu não tempo cresce. quero. A Zoe falou pra eu não cortar demais. Então Ah, a opinião então aí ficou é sério o séria. negócio E a aí. opinião é séria. É, a a Zoe minha pediu. neta falou, tá falado. Mas eu falado. lembro uma vez, eu vi um documentário que pegou vários bichos, até bichos selvagens, que foram mantidos em cativeiro e começaram a ficar com pelo branco. E até isso que eu associei, quando começou a cair minha barba, eu lembrei desse documentário. Agora eu fui citar e esqueci de falar. Que é o do bicho domesticado e tal, e ficava com manchas brancas na pelagem. Pode ter a ver também essa coisa da... A mancha branca é a poliose. A poliose é um vitiligo do pelo. Ah. E o vitiligo tem relação, sim, com a questão emocional. Né? Então, muitas vezes Não, eu digo assim, da mancha branca. Não, como é que chama mesmo? Que a gente, alopecia, Sim. airata. Que também areata, tem. areata ou airata? Isso que eu ia concluir. Que tem relação emocional. A areata tem relação emocional que pode cair. E o vitiligo tem relação emocional que pode deixar branco. Fica a mancha branca. Então tem sim essa história de ficar em cativeiro, de ficar estressado. Porque o vitiligo tem uma relação emocional. Tem pessoas que às vezes desenvolvem o vitiligo a partir de um trauma. Porque o vitiligo é mais frequente em orifícios naturais. Olho, boca, ânus, pênis, vagina, né? E áreas de trauma, que é joelho. Você pode ver que vitiligo, muitas vezes as pessoas têm vitiligo, tem na mão, porque é um lugar que bate muito, né? Pé, então assim, nós sempre orientamos as pessoas que têm vitiligo, sapatos confortáveis, roupas não apertadas, né? Cuidado com a mão, evitar ferimentos, porque onde você corta, tem um fenômeno chamado fenômeno de Kebne, onde você corta, se machuca, abre uma lesão ali. Machuca e começa um vitiligo ali. Então, tem tudo a ver. Eu penso que no reino animal, não sou veterinário, com a questão humana. Né? Então, muitas vezes pode desenvolver a poliose por estresse, né? Após um estresse. E dá para reverter, por exemplo, cabelo branco, barba branca. O Andrew Huberman, que agora virou um cara muito famoso nessa coisa de biohacking, um americano que fala muito de sono, de longevidade, virilidade, de crioterapia. Eu assisto bastante conteúdo dele. E ele fala que dá com suplementação, com cobre, com várias coisas, você consegue reverter também a cor, né? A barba que estava branca vai voltando a ter cor de novo. Isso é possível? Dá para fazer? Se tiver relação com nutricional, sim. No caso do vitiligo, ele pode voltar. Eu já tive vários pacientes que voltaram o com cabelo. vitiligo também Tratando volta? o vitiligo, voltou o cabelo a ficar escuro. Tá? E no caso você falou do cobre e o cabelo branco, crianças com cabelo branco, nós investigamos deficiência de cobre. Que pode ficar branco. Aí, nesses casos, você repõe o cobre e volta a cor do cabelo. O Júlio Luckmann fala que a melatonina altera a cor do cabelo. Que a melatonina Ele também falou, né? pode Não só escurecer ela, o cabelo. como outros elementos que pode escurecer, mas reverter. Porque o que é o cabelo branco? O que é a canice? O cabelo branco é a morte do melanócito. O melanócito dá cor na pele e dá cor no cabelo.
E esse melanócito, ele tem uma vida programada, um tempo. Você pode ver que não tem pessoa de 100 anos, de 80 anos com cabelo pretinho. Ele tem um pouco de cabelo branco. Uns mais, outros menos. Tem a questão Tem umas pessoas genética. bem menos, né? Tem muita essa gente questão genética. Quando você tem uma família que tem cabelo branco japonês precoce, tem isso também, né? Tem. você vê que às vezes com 18, 20 anos a pessoa tá com cabelo branquinho. Eu tinha um amigo de Goiás que ele tinha 20 e poucos anos, o Renato tinha a cabeça branca. Ele é totalmente grisalho. Até, nós estávamos falando do Rio de Janeiro, estudou lá no Rio também. Então, assim, existem essas pessoas que têm um cabelo branco mais precoce. Mas, a partir uma dos exceção. 40 anos, é uma idade normal para se começar a ter fios brancos. Geralmente, nos homens começam aqui, por isso essa região é chamada de temporal, é o tempo de vida que você tem, então tem uma relação do nome aí. E as mulheres, geralmente, é mais difuso. Né? Então, você pode ver que as mulheres não ficam grisalhos só aqui, elas ficam mais difusamente. Então, mas a partir dos 40 anos é normal o cabelo branco começar a acontecer. Mas não dá para reverter. Tá? Morre o... Como é que chama? Melanócito. Melanócito. Ele morre. Então, assim... Não é tipo, ele atrofia? Não, tá... ele vai morrer. Com os anos, ele vai morrer. Né? Então, você pode prevenir isso tendo uma boa nutrição, usando algumas vitaminas, antioxidantes. Então, acredita-se que isso pode... Mas não dá para você mensurar. Porque você fala para a pessoa, toma, mas você não sabe quando ela vai ter o cabelo branco. Não dá para adivinhar quando ela vai ter. Então, acredita-se que uma vida saudável, que uma boa alimentação, então, e uma suplementação de nutrientes, antioxidantes, isso ajudaria a prevenção desse cabelo branco tão precoce. Não, e uma coisa que aconteceu comigo também, só de sacanagem, os meus primeiros cabelos brancos aqui da frente, os meus cabelos tinham ali o seu formato normal. O branco, ele nascia assim, ó. Fica duro. Aí chamava muito mais atenção. Mais atenção. Um cabelo branco chamava mais atenção do que 20 cabelos. O cabelo branco, ele é mais poroso, ele é mais grosso, você pode perceber. E o meu cresceu mais. O meu ficou muito mais fino. Eu te dei um susto quando eu fiz assim, né? Deu. Mas Eu fico aconteceu... horrorizado de dizer que Mas você como vai é que cortar é? o cabelo. Então, eles são mais porosos. Eles são mais porosos, eles são mais grossos, ficam mais duros às vezes. E aquela lenda, desculpa, mas arrancar o cabelo branco nasce 2, isso é lenda? É lenda, né? Senão, é só esperar ficar com o cabelo branco e você ficar cabeludo, né? Vai arrancando e vai multiplicando, né? Então, essa lenda, pura lenda. Não acredite nisso, Adorei. porque não vai ter pode essa arrancar. multiplicação. Eu não. no elevador fico Eu vou arrancando arrancar barba 1000, branca. vou arrancar 1000, vai vir 7.000, né? Eu tô de bobeira no espelho do elevador, eu mas chegou. O duro da barba vai ficando duro, né? Vai ficando estranho, né? E quando a pessoa faz a careca aqui atrás, por exemplo, aqui eu tenho muito menos cabelo. Isso tudo pós-menopausa. A genética, né? É. A genética pode diminuir o cabelo. Frente, vértex. Tem pessoas, tem homens mesmo que às vezes só fica calvo no vértex. E às vezes tem a frente normal. Às vezes me procura pra fazer transplante, ó. A bunda do macaco, né? Eles mesmos inventam esses frade, nomes, né? Cabeça de frade. Cabeça de frade, a bundinha do macaco. Tá sem cabelo, né? Então, o bom do homem Isso é que ele mesmo vai criticando sabe, né? ele, né? Ele não vê, ele não vê, pode tá colocar, ótimo no e não espelho. pode fazer um tratamento local? Pode sim, mas diante de uma alopecia severa, já grave, aí é o transplante. Né? Não tem jeito. Agora, se tiver só ficando ralinho, dá para tratar. Né? Não há necessidade de operar. E como é que são esses tratamentos de injeções, de laser, de infravermelho? Quais são os protocolos mais Geralmente, eficientes? o que são bem eficientes? Os tratamentos orais são muito eficientes. As aplicações intralesionais. Então, cada médico tem o seu protocolo, usa o remédio que quer, mas a técnica é aplicar direto no couro cabeludo. Né? Então, as injeções. As injeçõezinhas. Né? Isso eu já fiz várias vezes lá na sua... É isso, né? Tem que voltar, inclusive. Geralmente essa combinação, aí vem o laser, alta frequência, laser, né? Desencruste que você faz por último, que lava, tira a oleosidade, né? Principalmente para os homens, isso é legal, né? E no caso das mulheres, a gente cuida do fio também. Então, tem hidratações, com as mulheres que tratam na clínica, a gente cuida da estrutura do fio. O homem que tem um cabelo mais curto não há essa necessidade, porque ele está sempre cortando, mas a mulher há. Porque a mulher, ela quer manter o cabelo grande, comprido, saudável. Então, é importante cuidar da estrutura do fio também. Então, tudo isso é feito no intuito de manter um cabelo saudável, bonito. Agora, existem coisas que também danificam muito o cabelo. Né? Por exemplo? Secador, chapinha, a colorimetria. Então, por exemplo, pintar o cabelo. Entre pintar o cabelo todo mês ou fazer luzes.
A cada 6 meses, o que é melhor? É melhor pintar o cabelo, todo mês. Ah, é? É. É. As luzes machucam muito o cabelo. Machuca como? E O que esse, acontece? esse Cientificamente Porque falando. assim, essas mechas invertidas. mas tipo as mechas isso. invertidas, elas Isso são é pintar. colorir, é pintar. É, pintar. Isso não agride tanto, é mais saudável Ah, tá. do que fazer as luzes, né? Ficar loira. Porque o seguinte, o cabelo é uma proteína. E essa... Você loiro ia ficar tão bonitinho. Eu queria ver essa cena. Ó, tô inventando pra você. O cabelo é uma proteína. Se você, em analogia aqui, pega um bife e aquece esse bife numa chapa quente, você nunca mais vai ter um bife cru. Ali mudou a estrutura da proteína. Então, se você passa uma chapinha no cabelo muito quente, às vezes sem o cabelo secado adequadamente, você vai cozinhar o cabelo. Nunca mais. O dano vai ficar para sempre. Então, existem formas de usar? Existe. Então é um dano acumulativo. Cada dia que a mulher Que a faz mulher a usa, ela pode estar chapinha, danificando. mais ela tá Mas tostando. agora, Ela se pode você- usar? Tá proibido? Não tá proibido. O que ela vai fazer? Secar o cabelo primeiro, respeitando os 20 centímetros, nada de encostar, colar o cabelo, o secador no cabelo. Depois, Eu, com de o vez em cabelo quando, seco o seco. cabelo da minha filha com secador, quando ela toma banho muito tarde, eu fico preocupado de Mas deixar pode ela usar até dormir com o todo cabelo dia. molhado. Você tá certo. É melhor do que deixar dormir Aí com o vai cabelo um pouco molhado. com o cabelo com o secador frio. Peraí. Mas... Pode usar morno, viu? Não precisa ser frio. Mas tem uma distância, né? E isso, o detalhe é a distância. Se você respeitar a distância. O Lourenço tem cabelo comprido, né? Aquele cabelinho comprido dele. Seca o cabelo todo dia, às vezes 2 vezes no dia. Mas tem que ter cuidado. Não E pode encostar no aqueles cabelo. produtos termo, não sei o quê, que a gente usa. Ajudam, Eu termoativados, uso isso. porque passa nas pontinhas para Eu uso evitar isso para poder secar o cabelo. para evitar que o Eu já não aquecimento. sei nem o que é isso. Então vamos lá. É um sprayzinho. Ou um tá. spray, ou um líquidozinho que é termoativado. Quando você vai aquecer, ele vai formar um filme no cabelo para proteger o cabelo. Para Eu uso evitar todo que dia. o óleo, aquecimento. porque É. o condicionador é tipo uma cera, né? Não, mas não é um óleo. É que é como um se líquido fosse sem o- ser óleo. não é Mas ele é oleoso. mais oleoso, digamos assim, Não, pra mas você o entender. termo, não sei o quê, não é oleoso. Não, mas ele tem um veículo de oleosidade para ele formar uma capa no cabelo. Ele protege. É, porque se ele for muito líquido, a transpiração tira. Então ele tem. Claro que ele Mas não pode ser tipo do- muito do oleoso, senão ele condicionador? pesa. Né? Tipo O do condicionador é mais gordura, sim. É uma cera, Isso. não é? É cera. Varia, né? Tem vários tipos de condicionador, mas ele é mais formado por agentes que são mais gordurosos, porque a função do condicionador é o quê? Hidratar, diferente da função do shampoo. Por isso que só no Brasil a gente vê essa história do 2 em 1, né? Porque são funções diferentes, É. Sim. né? O shampoo é para limpar, É, lavar mesmo. lavar mesmo, adstringente, tornar o couro cabeludo limpo. E esse shampoo, o shampoo e o condicionador, você olha na farmácia, parece uma salada, um milkshake. Você fica com Qual que eu fome compro, né? lendo aquilo. É com abacates, é com baunilha, é com não sei o quê. É com óleo de vegano, coco, não sei o que lá. Pra mim, shampoo tinha que estar escrito lava o cabelo. Porque é a única coisa que pra mim o shampoo faz de verdade, lava o cabelo. Lava o cabelo. Eu tô Agora, se perguntando. existe variações, com certeza. Existe o shampoo para cabelo oleoso, Shampoo existe hidratante. um estudo para aquele tipo de cabelo, para cabelo seco, né? É, existe isso. Então, procura um shampoo. Se você acha que o seu cabelo tem oleoso, falando, como nem todo mundo vai ao médico para ter um shampoo adequado para si, mas se seu cabelo é mais oleoso, procura um shampoo para cabelo oleoso. Se seu cabelo é mais seco, procura um shampoo para cabelo seco. Isso faz sentido. E aí, claro, nem todo E shampoo existe para cabelo pra queda seco de cabelo, funciona? não funciona. É, então. Né? Você pode ver que muitas vezes é uma propaganda, fala assim, queda devido à quebra. É rapidinho, mas fala, queda devido à quebra. Porque shampoo não é o remédio ideal para tratar a queda de Shampoo é um cabelo. sabão, não é um shampoo é um sabão, Pô, shampoo que é para raiva. limpar. É só um né? sabão, não é Então mágico, é isso, né? Então Acabei não vai de comprar tratar. um pra queda de cabelo. Pra mim tinha que estar lá, shampoo lava o cabelo. É o que ele faz, de verdade. Ele lava. É ele feito para lavar. Né? Então é essa história. É, alguns shampoos, como por exemplo um Hidratante, veículo, vou falar de um funciona? shampoo. Shampoo não, hidratante? shampoo não é para hidratar. O hidratante é o condicionador, é a máscara de hidratação, é o reparador de pontas. Esses vão hidratar. Não é o shampoo. Então, compra o shampoo para lavar. Tem esse objetivo. Vou comprar um shampoo para lavar o meu cabelo. Depois, eu preciso de hidratação, então eu vou usar um condicionador. Ou não preciso, homem, por exemplo. Eu não recomendo homem usar condicionador. Não há necessidade, o cabelo é curto. Não uso. Usar um shampoo adequado e ponto. Né? Ah, necessitou? O homem quer usar um cabelo longo, tudo. Aí sim pode usar um condicionador. E, eventualmente, as mulheres que têm cabelos muito compridos, aí elas necessitam, às vezes, de uma máscara de hidratação, porque um fio que tem 6, 7 anos de vida,
Nas pontas ele está mais danificado. Pegou poluição, chuva, sol, vento, chapinha. Mas o condicionador é só, o creme é só nas pontas. Nas pontas. E não Condicionador mais direcionado com a para as Zoe. A Zoe me deu essa aula. Um dia eu fui sabia. passar o condicionador no couro cabeludo dela. Não, papai. Não é aí. Poxa, o condicionador é só nas pontas. Nas pontas. Aí eu, desculpa, senhora. Eu aprendi, Por isso que aprendi, é mas- importante o toque feminino, não? Ela dá aula sobre cabelo, né? Ela gosta de E cuidar do praia, cabelo piscina. Por exemplo, parque aquático. Eu fui agora na Surfland, que é uma piscina de onda tratada como uma piscina, um parque aquático, né? E vou agora também, final do mês, levar a Zoe também para um outro parque aquático. E aí vou ficar o dia inteiro na piscina, provavelmente. E qual que é o protocolo, assim, pós-piscina com cloro, essas coisas? Água doce imediato. Então, saiu da piscina, não tem um shampoo, não tem nada. Tirar Toma um o banho. cloro no chuveirão, ele Toma um ajuda, banho. já ajuda. Já só- ajuda. Né? E o mar também. Né? Saiu do mar, um banho de água doce. Né? Então, se não tem o que fazer... Agora, no caso da Zoe, que tem cabelo comprido, ela pode usar um protetor térmico, né? Ou um leave-in. Né? Mas Por o quê? protetor térmico para Ele quê? Pra vai... ir à piscina? É, porque ela Pra vai ficar pegar no sol. Ah, isso é verdade. Né? Ela vai ficar no Não sol. vai ficar no sol com a cabeça molhada, Né? normalmente. né? Então, mas vale a pena passar. Ela saiu de Lentinho, lá... igual protetor solar. Ela saiu de lá, vai brincar, passa, já desembaraça o cabelinho dela, né? Então, porque é mais leve do que você usar, por exemplo, um creme de pentear, uma massa, já pesa muito. Vai ficar um tempo muito grande com toda aquela gordura no cabelo e couro cabeludo. Né? Então, vale a pena usar isso. E claro, não sabia. proteção, né? Lembro, criança, ele fica vai e volta, vai e volta. Então, protetor solar, nós estamos falando de cabelo aqui, mas a proteção solar, nós temos uma incidência de câncer de pele no nosso país muito grande. Não, Então, mas você diz na pele, na não no pele, cabelo. na Ah, pele. tá. Né? Mas quando eu prescrevo, quando eu mando manipular um leave-in ou um reparadorzinho de pontos, eu sempre prescrevo com protetor solar. Então, já existem produtos, nós conseguimos desenvolver hoje produtos com protetor solar que fica no cabelo. Então, vai usar um pré-secador, um reparador de pontos, você já pode usar ele com protetor solar. Porque o sol age, o sol muda a cor do cabelo, principalmente para quem pinta. Né? Então muda. E aí, quando nós falamos de piscina, você citou a piscina tem fungicida e algicida. É. Né? Esses fungicidas e algicidas mudam a cor do cabelo. Quando é o cabelo escuro, nem tanto. Mas se é um cabelo pintado, às vezes fez luzes, né? Ou descolorido, O cabelo fica verde. verde, isso acontece. Né? Então, porque tem essa reação química com o produto que foi aplicado no cabelo. Então, por isso que saiu da piscina, enxágua o cabelo. Se tiver um shampoo, é claro, ótimo, lava. Se não tiver, tira aquele excesso com água doce, uma água tratada, né? Diferente da água da piscina. Então, o macete seria usar o chuveirão mesmo. O chuveirão. Logo que sair Chuveirão da pra piscina, tirar o volta cloro. para a piscina, volta para a piscina, Volta. usa de novo o chuveirão e vai Isso, tocando. tira. E aí depois vai tomar banho mesmo, com shampoo, Chegou em creme, casa, a tudo. primeira coisa é tirar Na tudo criança de isso. passeios, normalmente é isso. Fica o dia inteiro brincando, à noite chega no quarto pra vai tomar um banho, e aí- descer pra jantar. Aí tem que usar shampoo, o creme Isso. nas pontas. Creme nas pontas. E aí tem aqueles óleos também, né? Óleo pra passar no cabelo. As pessoas às vezes Proteína querem de usar, cabelo, aquele RD, usar não uma sei das coisa, por quantas. exemplo, eu vou passar o óleo de coco, teve evidência um grande tempo, vou passar óleo de coco no cabelo. Não é recomendado isso, porque existe cosméticos com óleo de coco, é uma coisa, aquilo foi testado para aquilo. Aí você vai pegar um óleo de coco que você usa na cozinha, por exemplo, e vai passar no cabelo? Não faça isso. Né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. dá não. Eu pra pensava fazer- naquelas Vou pastas. testar e te falo Dá também. para fazer coisas... Eu falo naquelas pastas. Sabe uma pasta verde que tem? Proteína, SRD, sei lá o quê. Sim, mas tem coisas que já são Você até ganhou cosméticos... recentemente dele. Cosméticos para cabelo, testado e que contenha óleo de coco, que contenha óleo de macadâmia, abacate, igual você falou lá. Por que se cita muito abacate? Porque o abacate é muito gorduroso. Argan, É uma fruta, óleo de argan e assim vai, né? Castor, tem uns de castor. Mas tem que usar uma coisa já testada. né? Testado, que virou cosmético. Aquele óleo está empregado em um cosmético e não em natura. Eu posso passar um abacate na cabeça? Pode, né? A gordura Babosa. vai hidratar. Quando eu era pequena, em Babosa. Minas Gerais, de onde eu sou, se usava babosa. Babosa é muito utilizado. Agora, é muito importante, aí fica para todos vocês, cuidado em usar plantas, tanto no cabelo quanto na pele. Por quê?
existe a chance de queimaduras, que nós chamamos de fitofotodermatoses, e podem ser queimaduras graves. Então, muito cuidado. Use sempre cosméticos testados. Aquela coisa de achar E que a não é babosa, você natural. acha que... Porque muita gente Não usa, usa, né? né? O que é recomendado? Ah, usei babosa. Então, lava o cabelo em seguida. Né? Deixa o tempo que você recomendar, porque nós não recomendamos isso. Tem tantas coisas boas para recomendar uma pessoa passar babosa na cabeça, né? Mas tem gente que passa. Não fique no sol com isso. É. Então, se usou, se aplicou, E lava em tira seguida, logo, né? tira. Né? E o risco de alergia existe. Né? Não é um remédio, mas você pode ter alergia de alimentos, de plantas e tudo mais. Como é que você foi parar nessa história de ser tricologista? Você é dermatologista originalmente? Eu sou dermato, né? E quando eu comecei a minha história, eu conheci o Dr. Bedin, que já era um tricologista muito antigo no Brasil, foi um dos pioneiros nisso, e fui trabalhar com ele. E me encantei com isso. Eu já tratava do cabelo, sou de uma família de calvo, e fui me apaixonando pelo cabelo. Então, a minha parte da dermatologia virou muito a tricologia. Né? E aí, desde o começo, eu comecei a tratar de cabelo, aí fui fazer cursos fora. Porque Que ano foi isso? Quando é que isso você foi em começou? 2005. 2005. 20 anos atrás. E já tinha muito conhecimento desenvolvido ou muita coisa foi... Não, já existiam algumas coisas no Brasil, já existia, a finasterida já existia, não existia a dutasterida, né, que hoje existe uma outra molécula, que é a dutasterida um pouco mais são avançada. Primos ali, são primos, são parecidos, né? E assim, as técnicas de aplicações intralesionais, medicamentos que são disponíveis hoje, já não existia à época, né? Então, foi mudando. O transplante que eu comecei a fazer transplante foot, que era com corte. Há 20 anos atrás era com corte. E aí, de uns 12 anos aproximadamente para cá, 15 anos, aí entrou o FUI. Eu fui um dos pioneiros no FUI no Brasil. Quando eu comecei, eu fazia híbrido, que era com corte e tirava o resto furinhos. Peraí, como é que é com corte? Corte, você tira uma faixa de pele e dá ponto. Você Hoje não botava tem uma ponto. faixa de pele Isso, com cabelo? corta. Não. Aí você separava fiozinho por fiozinho. Ah, você tirava uma Aí faixa... esse trabalho artesanal, fiozinho por fiozinho, sempre ele é comum. Tinha que separar, Mas porque antes senão... era mais chumaço, né? Era mais Não, eu já cabeça peguei. de boneco, De ou 20 não? anos pra cá, eu já sou de uma geração que não fazia esse transplante de cabeça de boneco. Tá. Né? Então, existia no começo, e assim, eu não critico jamais isso, porque teve que ter um começo. Existia rotação de retalho, o cara cortava um pedaço do couro cabeludo e girava. Tirava um pedaço daqui e virava pra cá. Outro pedaço daqui e virava pra cá. Era cirúrgico. Então, aí veio o princípio, com os estudos, falando, se a gente tirar daqui, pô, aqui vai nascer, então não precisa cortar, vamos transferir. Aí virou o quê? Era um retalho, você não tirava o pedículo a vascular, então você cortava e virava. A pele continuava lá, só mudava ela de lugar. Só que o enxerto, você tira ele de lugar. E ele tem que fazer uma angiogênese, ou seja, formação de um novo vaso. Porque esse pedacinho que eu tirei daqui, ele tem que nascer. Por isso que o fumante, pedimos pro fumante fumar o mínimo no pós-transplante. Por quê? No pós-transplante. Porque precisa de formar esse vasinho. E o cigarro, ele compromete muito os vasos. Então a gente pede, fuma o mínimo para quem fuma. Hoje, cada dia menos. Igual pra cirurgia cada dia plástica, pra tudo. O Pra vape tudo. também atrapalha? Esses Sim, vape nós modernos? recomendamos fumar o mínimo ou evitar o cigarro no pós-imediato. Porque nos primeiros dias são quando essa angiogênese vai formar. Né? Como qualquer outro retalho, um retalho de pele. Às vezes a pessoa tem um câncer no nariz, tem que tirar a pele daqui de trás da orelha para pôr em cima do nariz. Então, essa pele vai ter que formar um vasinho. Esse vasinho vai ter que pegar. E a natureza é muito sábia, né? Deus é maravilhoso, né? Nasce um vaso, começa a irrigar, às vezes fica pretinho. Você fala, será que... Nos primeiros dias é tenso, né? Será Parece que vai que pegar? necrosou, é? Será que... Parece necrose até. Será que vai pegar? Será que não vai pegar? Aí pega, cai a casquinha, a pele fica. Né? Então é muito importante a Não vascularização. existe rejeição, né? Rejeição não, mas pode ter a dificuldade da pega, da vascularização. Se não tiver a vascularização, no caso do transplante de cabelo, é muito pequena a pele, então dificilmente tem. Mas no caso de uma área grande, existe muito a chance de No caso do cabelo, necrose. não. No cabelo, não. No E cabelo a é muito bebida tranquilo. alcoólica pode atrapalhar também? Não, a bebida alcoólica menos. Os primeiros dias, os 5 primeiros dias, o paciente toma antibiótico, então a gente pede para evitar, e depois disso, vida normal. Eu falo que não pode beber até cair, né? Senão bate a cabeça e estraga o transplante.
Não, porque ajuda também, né? Quando o cara tá sem poder fazer nada, tomar uma ajuda, né? Dar uma relaxada. Fazer um churrasco ajuda também. ó, churrasco. Achou lindo. Churrasco tá liberado. Falar viu? da Dinox. E essa é a churrasqueira Dinox elétrica, então muito prática. 10 vezes mais churrasco a Dinox, a única churrasqueira elétrica que faz churrasco. Já me de interessei verdade. por ela, já bati Não, um papo essa é aqui muito antes. legal. Eu faço churrasco aqui nesse mesmo lugar onde ela tá posicionada aqui pra gente gravar. Eu só deixo a janela aberta. Eu já fiz também com o ar ligado, mas aí eu acho que vai com cheiro no ar. Mas não faz a O detalhe fumaça. é, os vizinhos não batem aqui pra... Tem Não, um você- pedacinho de carne aí, não? O que eu acho interessante é que eu já Porque testei. é uma delícia cheiro de churrasco, né? Você sai, você numa churrasqueira normal, de carvão e tal, você fica com a roupa Não só impregnada. roupa, o cabelo também fica e defumado, né? o cabelo fica defumado. E Principalmente nesse o caso churrasqueiro. não fica, com essa churrasqueira não fica. Ó, que Pelo beleza. processo que ela tem, que Fica eu não com sei cheirinho explicar, de mas... churrasco, mas não tem aquela fumaça grossa. Não, porque não fica com os cheiro. queimadores são laterais, ó, as lâmpadas, no caso da elétrica, ou os queimadores a gás, eles jogam o calor assim e todo o grosso ali de gordura, mioglobina, tudo que cai na bandeja coletora. Então não faz aquela Sujeira sujeirada. toda. A fumaça que faz é do contato da grelha com a carne, que é o metal que sustenta ali na grelha. E aí isso faz uma fumacinha, mas aí é comparado com qualquer outra Pra abrir o churrasqueira. apetite também, um pouquinho de fumacinha. É, pô. mas não fica grudado no cabelo. Você não tem que sair dali direto pra lavar a cabeça, igual num fondue. É, Né? não. Fundir, às vezes tem fritura, né? Sai de lá. No fondue de carne, por exemplo, é difícil. Às vezes, se o lugar não for, né, não tiver uma circulação de ar importante, você fica com cheiro de a comida. roupa, com o cabelo. E é horrível, né, o cabelo com cheiro. Ainda mais que geralmente você vai comer fundir com a namorada, né? E pode ser que role alguma coisa depois, né, Duda? Aí você cheirando É o tipo de a coisa comida, que né? testa, igual comida com muito alho, cebola, testa a cumplicidade Teste do casal, cumplicidade. né? Se um comeu, o outro tem que comer também, senão vai ficar... Mas aí como é que é, por exemplo, pessoas que trabalhar em cozinha, chefe de cozinha, ele trabalha num ambiente muito Com muita oleosidade. tenso, Por exemplo, né? às vezes Porque mulheres tudo que muito trabalham em quente, cozinha, óleo, nós- tudo fechado, estresse, deve ser um ambiente, Sim. né, que deve... Mulheres que trabalham, eu orientei que mulher deve lavar o cabelo um dia sim, um dia não. Mas É. em determinadas situações, como a história da cozinha, a mulher deve lavar o cabelo todos os dias. Porque mesmo com a touca, você pode olhar numa cozinha uma suspensão de óleo em todo o ambiente. Então, há uma higienização diferenciada e, nesses casos, elas devem lavar o cabelo todos os dias, tá? Com um produto adequado, porque muitas vezes não vai faltar oleosidade nesse cabelo, porque além da oleosidade, a glândula sebácea, ela hidrata o fio da pele para as pontas. Então, a glândula sebácea está no couro. Então, à medida que há essa fricção do cabelo com o couro cabeludo, o cabelo vai se hidratando. E no caso que quando tem uma hidratação externa muito grande, como é a história da sujidade suspensas no ambiente, né? Aí sim pode diminuir essa hidratação, né? Ela pode usar um cosmético que às vezes remova parte dessa hidratação. E quando o cabelo fica muito oleoso, vocês podem perceber também que ele fica feio. A primeiro momento, quando ele está bem oleoso, ele está bonito. Só que depois, lava o cabelo e tal, mesmo que ele esteja mais oleoso, ele tá bonito. Só que depois, tudo que tá suspenso no ambiente gruda no cabelo, ele fica opaco. Então, ele dura pouco. Então, a oleosidade tem que ser uma oleosidade, digamos assim, ok. Uma oleosidade controlada. Medida Porque certa. muito seco é ruim. Fica espigado, o cabelo fica espantado, sem brilho. E muito oleoso também é ruim. Muito oleoso é horrível. Dá a Né? impressão Dá de cabelo impressão de sujo, sujeira, né? É horrível, horrível. Eu, felizmente, Essa é uma não queixa tenho muito cabelo frequente oleoso. no consultório das mulheres, né? As mulheres falam, doutor, meu cabelo é muito oleoso. Para a mulher ter a obrigatoriedade de lavar o cabelo quando é muito oleoso todos os dias é um sacrifício para elas. Existem medicamentos que nós É porque o prescrevemos cabelo que também tira não fica bom quando lava todo dia. O meu fica bom lavando dia sim, dia não, porque não. essa oleosidade natural já passou um pouco para as pontas. E aqueles negócios de shampoo de lavagem a seco, Não. isso aí não é... Não, isso aí, o shampoo, o que é o shampoo a seco? É um talco. Na sua época, talvez, a minha avó, eu vi minha avó fazendo isso. Passava Não, um mas pouquinho, ele às vezes tem- de um dia tem pro uns outro, o cabelo ficava mais americanos que oleoso, são- ela passava um talquinho no cabelo. Né? Talco mesmo eu não sei, mas esse shampoo a seco É um talco. funciona. Ele tira a oleosidade. Porque ele gruda, ele é um adstringente, ele gruda e remove
a gordura do cabelo. Então o cabelo fica mais armadinho. Mas é só numa emergência. Só que, isso, Leda. Leda falou tudo. É para uma emergência. Isso não é para fica ser feito todos os dias. Porque esse talco ele vai depositar no couro cabeludo. Então, às vezes, eu examino pacientes com... Porque você vê, o Duda e vocês já viram lá, né? A câmera aumenta muito. Então, você vê o couro cabeludo todo depositado por esse composto. Então é muito ruim, porque tem um ósseo ali que tá dando origem a um outro fio, o fio tá trocando, então tá tudo incrustado. Tem uma capa em todo o ósseo folicular, em todo o couro cabeludo. Isso não é E as legal. mousses? Fazem isso também? Os mousses não, os mousses mais hidratam, né? Então os mousses são menos prejudiciais. Né? As As pomadas. cabelo. Então, assim, quando nós... Laque, né? coisa Você de pode laque. usar sempre... Agora chama spray. né? Spray. Laque- laque é minha mãe. Entrega, falava nos laque. entrega, né? Laque nos entrega. Laque entrega a idade. Agora é spray. É. Até mesmo porque existia um laque roxo, que só tinha aquele, né? Que eu não vou falar uma marca aqui, mas existia aquele Não, pode falar. roxão, né? O Carina, né? Existia aquele... Mas tem até hoje Tem, mousse, então, Carina, tudo. E aí já diversificaram, né? Porque hoje existem vários tipos, né? E o que é o ideal? É usar, por exemplo, um homem. Ele quer ter volume de cabelo. O gel não é legal. O gel tira volume, porque ele gruda muitos fios. Então é melhor usar uma pomada toque seco, que aí dá um volume maior no cabelo. Ah, eu tenho um cabelo muito armado, quero tirar volume. Aí eu gel. Né? Quero manter um cabelo mais natural, né? O laque, que é o spray. Né? O spray deixa como geralmente você seca e tal, ele deixa como você tá. Ele não vai nem diminuir e nem aumentar. Né? Então o laque deixa firminho. Né? E A um pouco mousse mais ajuda, natural. né? A mousse ajuda. Eu uso mousse por isso. A mousse hidrata. Eu uso mousse por isso, porque aí você faz a escova, eu mesmo que faço, e aí fica Hidratado, daquele bonito, jeito. do seu Fica jeito. assim, pronto. Não fica um É isso aí. espetáculo, mas como O no cabelo, salão... para quem mas quer ter mais volume, o secar o fio ajuda muito. Eu até dou a dica para os meus pacientes com menos cabelo, tudo, porque nem todo mundo que faz um transplante, o transplante não deixa o paciente super cabeludo. Você vai tirar de uma área e colocar em outra. Então, não é esse o objetivo, porque matematicamente seria impossível. Igual o Papai do Céu fez, não tem jeito de voltar. Porque você está tirando. Se você pensar que nós temos 150 mil fios na cabeça e que num transplante você vai transplantar 12, 15 mil, E tem uma perda aí? Pouco. Alguns morrem? pouco, Ou não? muito pouco. Hoje em dia... Não chega a 10%? Não, 10% é muito. Né? Não chega a isso, Então, não. você tem 1%. 150 mil filhos, você transplanta 12 mil... 12 mil, 15 mil. Então, você tem que distribuir isso bem. Né? E aí, você vê que proporcionalmente é pouco. Então, tem que fazer uma coisa bem homogênea. E há transplante para barba também? Existe, nós transplantamos barba, É. as E tira falhas da na barba. onde? Tira geralmente aqui da parte de trás. tá. Né? Sobrancelha tira mais aqui atrás da orelha, que é um fio mais fino. Né? Então, E existe. E sobrancelha tem que também ficar é... cortando, porque o Sim. cabelo da cabeça cresce Da indefinidamente. sobrancelha tem que ficar aparando, arrumando. E a sobrancelha você também é com anestesia? Sim, Sedação? todos eu opero sempre com o paciente dormindo, sem dor. Isso é muito importante, né? O paciente tem um pós-operatório tranquilo, o paciente tem um pós-operatório adequado, porque ele não merece ficar sentindo dor, nem durante e nem depois da cirurgia. Essas moças essas empresas, locais, salões, sei lá, que fazem a sobrancelha, que fazem implante de sobrancelha. Micropigmentação. Micropigmentação, que lá é uma tatuagem. Ah, tá. Né? Isso existe também. Né? Então faz fio a fio, que é imitando o fio. Só que o detalhe é o seguinte: a micropigmentação não dá esse efeito 3D que o pelo dá. Igual o cabelo. Existem pessoas que fazem micropigmentação no cabelo. Ah, dá pra fazer Dá, também? né? Então tatua o couro cabeludo. Só que o detalhe é o seguinte: as pessoas esquecem disso. Quando você faz uma micropigmentação, por exemplo, no couro cabeludo, e micropigmento, por exemplo, de preto ou de cinza, você vai envelhecer. Então vai ser sempre daquela cor. Ou às vezes tem cabelo e pigmenta só o fundo da cabeça. Né? Para tirar esse efeito 3D, né? Tirar esse efeito branco do couro cabeludo com o escuro do cabelo. Só que depois o cabelo vai ficar branco.
Sim, A aí pessoa vai não ficar pode... Aí vai ficar o inverso. com a cabeça mais escura do que o próprio Do que o cabelo. próprio cabelo. Então as pessoas esquecem disso e às vezes falam, nossa, se eu tivesse pensado nisso antes, eu não tinha feito. Então tem que fazer, porque E hoje aí em você dia vai tem ter... técnica de tirar a tatuagem. Dá pra tirar essas É pigmentações muito também? grande, Du. É muita A área história de grande. tirar a tatuagem é uma lenda, É uma lenda. porque deixa a marca. Ah, Pele igual foi antes, nunca mais. Então, assim, existem estudos até que mostram que você deve fazer uma tatuagem a partir dos 24 anos. Por quê? A chance de arrependimento dessa tatuagem é bem menor. Pessoas fazem tatuagem muito precoce, né, muito jovem, não é o ideal. Então, fica um alerta para os próprios pais, né, segurem, não apostem nisso. Não, Hoje o rebelde é o que não tem tatuagem. Eu sou o rebelde, eu não também. tenho nenhuma. Você tem alguma? Eu nenhuma. Eu nunca entendi porque que alguém tatua uma coisa Sabe no porque corpo. eu morei no Eu não Rio. tenho esse mecanismo. E quando eu ia, há 20 anos atrás, eu ia nos hospitais, eu frequentava na faculdade hospital público. Aí vi o senhorzinho, aquela pele toda enrugada, aquelas tatuagens horrorosas. Falei, gente, como que alguém faz uma tatuagem? Claro, hoje tem artistas de tatuagem, faz aquelas coisas mais lindas. Não, melhorou muito. Hoje em dia, tudo muito melhorou. Os A desenhos, pele vai os mudar, detalhes são né? muito mais e ricos, os mais bonitos. macrófagos, que são células que vão tirando os corpos estranhos do nosso corpo, eles vão comer essa tatuagem. Eles ficam tentando, a pele fica Ficam, tentando corpo expulsar estranho. a tatuagem. Essas células ficam tentando destruir. Então, Então a você vai ter tatuagem que... tem uma validade, ela dura... Sim, ela vai perdendo a cor, ela vai mudando de cor, Aí tem que retocar. tem que estar se der. retocando. Né? Então, lembrem disso. Né? Ao pensar, tem pessoas que são artistas de tatuagem, tem pessoas que moldam seu corpo com tatuagem, jogador de futebol, cantor, e assim vai. Né? Então, assim... É uma escolha. É uma né? escolha. Mas Tem tem que que estar pensar em consciente tudo das isso. Tatuagem consequências. atrapalha o folículo capilar? Não. Por exemplo, quando você... Não, eu faço Bota ali. transplante, pode ser feito. A pessoa micropigmentou, pode ser feito um transplante em cima, tranquilo, normal. Tá. Né? Então não tem nenhum problema realizar o transplante capilar numa área de cabelo ou outra área que foi repigmentada, que foi micropigmentado. Nenhum problema. Tá? E as pessoas perdem o cabelo sempre depois, na maturidade? Na maior parte das vezes, sim, porque a alopecia areata, que foi o que aconteceu com o Duda, acontece também em crianças. Eu tenho crianças desde, acho que o mais novo que eu tive foi por volta de 2 anos. 2 anos de idade, com perda do cabelo. E o detalhe das crianças é a história do bullying. Porque aí com vai para a certeza, escola né? e os coleguinhas não têm essa sensibilidade, Não fala tem. nada, não critica. Não, Aí pelo tá lá, ó, contrário, é carequinha, ou não sei o quê. Então, tem que- Criança debocha muito. Debocha, Criança é barra pesada. É que assim, o bullying também virou uma história, né? Antigamente na Antigamente minha sala tinha tinha um bullying, a narigudo, gente- eu era o orelhudo, e tinha um Eu narigudo, também. o baixotinho, o Orelhudo, gordinho. cabeçudo. Então, Cabeção. nós éramos felizes. Não É, tinha hoje um em dia deprimido. é Tem uma mais- parte da zoação que é edificante, que cria anticorpos. Hoje eu fui no podcast do Geraldo Rufino, ele fala, eu não tenho traumas, eu tenho anticorpos. Ele veio aqui também no episódio dele aqui no... Ele é muito no Ponto de 10, Geração. né? Eu gosto dele, não o conheço pessoalmente, mas vejo ele, as publicações dele, é um cara alto astral, muito bacana, né? Então é isso. Nós também temos que parar disso. O meu filho, às vezes, chega com alguma coisa da escola, eu falei, filho, é isso. tem A Roberta paciente que fala você- que ele sofre mais bullying em casa, para já ir aprendendo, do que na escola, né? É isso, nós temos que criar grandes pessoas. Pessoas que se amam, Pessoas fortes. Né? fortes, Pessoas... isso. Não é, bem nós não temos que resolvidas. criar coitadinhos. É. Né? Nossos filhos são grandes. Um presente que Deus deu para nós temos que ir atrás disso, elevá-los. Total. Né? Verdade, muito bom. Boa observação. É isso mesmo. E você já Fortalecer. chegou para algum paciente e falou, olha só, não consigo, com o material que eu tenho, eu não consigo fazer o transplante. Sim. Aí você conduz ele à carequice natural. Ó, aí tem a as opções, aceitar- né? Muitas vezes é a história da expectativa, Duda. Eu sou muito transparente, muito real. Às vezes o paciente vem com a expectativa que não existe. Ele fala, ó, ele tem 2 dedinhos de cabelo, ele fala assim, eu não quero ter nem entradas. É impossível. Nem se eu tirasse todo o cabelo dele aqui, né? Então, com todo jeito, eu falo, olha, eu não tenho competência para atingir o objetivo que você deseja.
Porque a sua área doadora é muito pequena. Então, assim... A culpa é minha, né? Eu culpa não tenho minha, competência, eu adorei isso. Parece a música do Gil. Bom, vocês me conhecem, Parece a sabem da minha música- humildade, né? Parece Então- a música do Gilberto Gil, Drão, que diz: Drão, os filhos são perfeitos, os erros são todos meus. Pra separar, ele fez essa Mais ou menos música. isso. Então, é mais ou menos isso. Mais Né? ou Eu não menos tenho isso. competência pra fazer você ficar cabeludo. É isso. Porque às vezes a pessoa fica frustrada. E às vezes a pessoa, alguns pensam né, assim, não, se eu tiver a condição financeira, eu posso resolver isso. E nem sempre é assim. Porque tem a condição física, né, anatômica. Se não tiver área doadora, não tem um transplante denso, bem feito. E claro, alguns falam, doutor, o que o senhor melhorar, tá bom. Então, às vezes você faz um transplante, o cabelo fica mais ralinho, mas o paciente fica, talvez seja um dos mais felizes, porque ele não tinha nada. Então, esses pacientes que são conscientes e sabem disso, às vezes o paciente ou fez um transplante anterior, sabe que tem uma área doadora muito ruim, mas quer melhorá-lo, ou fez o transplante quando era antigamente, um cabelo de tufinho. Às vezes fala, doutor, eu posso conseguir melhorar um pouco? E melhora e ficam muito felizes, né? Então, isso, o que ele almeja com o transplante dele tem que ser muito bem alinhado, né, para não gerar nenhum tipo de frustração no E o pós-operatório. tempo? Quer dizer, qual é a... Tem uma idade ideal para fazer? Leda, antigamente eu falava, o limite não existe, né? Eu faço transplante de 70 anos e até mais, né? Agora, antigamente eu falava que eu não fazia transplante de paciente muito jovem, porque não tinha calvície tão... Até o dia que eu tive um filho de uma médica, que tinha, acho que 19 anos, que estava deprimido pela falta do cabelo. E eu falei com a mãe, né? Falei, ó, se é uma coisa, ela me ligou, falou, olha, ele não tá bem, ele tá deprimido, opera ele. Porque eu sempre insistia, vamos tratar, espera. Porque eu sabia que, como diz, ao longo da vida ele ia ficar mais calvo. Só que o que ele já tinha perdido já incomodava muito ele. E quando eu fiz esse primeiro transplante num paciente muito, muito jovem, eu me surpreendi, porque eu mudei a vida dessa pessoa. Então, eu acho que assim, eu faço transplante de paciente jovem. Hoje eu faço, né? A minha cabeça de antigamente já não é mais a de hoje. Se houver necessidade absoluta, eu faço. Né? Então, 19, 20, eu opero muito paciente E jovem. o ideal é que a pessoa procure o tratamento logo Quanto que... antes. O transplante não é a primeira escolha. O transplante é a última escolha. O tratamento sempre é bem-vindo. Então, é melhor tratar e segurar o cabelo até onde for possível. A partir do momento que já perdeu muito cabelo, que está incomodando, aí sim nós pensamos na cirurgia. Você falou do paciente de 19 anos, eu lembrei, porque tem amigo meu que já tomou GH, fez tratamento de GH, e eles falaram, até a pele fica com mais brilho, cabelo, não sei o quê. Então, pode ser que um tratamento como um hormônio do crescimento, que é o hormônio que o corpo produz naturalmente em fase de crescimento, depois vai diminuindo gradualmente, ele ajude também a, de alguma forma, potencializar o tratamento convencional? Eu não conheço um estudo de GH para melhorar a alopecia. Tá? Mas, aí você fez uma pergunta que eu vou até fazer um comentário. O GH é um dos hormônios que não impactam na queda do cabelo, diferente da testosterona. Então, muitos optam, quando querem crescer um pouco e não querem perder cabelo, por usar o GH. Claro, acompanhado de um endocrinologista, porque o GH também pode crescer extremidades, cresce a mão, cresce o nariz. Não, pode crescer tumor, né? Isso. O maior perigo também Mas nessa outra parte. coisa que também já caiu por terra, GH não dá tumor, porque antigamente as pessoas não falavam, ó, cuidado com GH, se tiver um câncer vai crescer mais rápido. Não tem, então é não, mito? E isso aí já não é tão real mais. Claro que se você, o médico quando vai prescrever, ele pela faz uma lógica, investigação. Assim como o hormônio do crescimento, você tem um folículo que está vivo ainda, mas ele não está conseguindo produzir cabelos tão grandes, tão... A questão aí fortes. é a testosterona que está atrofiando. Então, Mas essa o GH é a questão. é meio perigoso, né? Não, claro, tem que ser isso que a gente tava usado falando, com do consciência. período da parte de isso, com células consciência. cancerígenas, Sobre uma tumorosas, orientação cancerígenas, médica. Isso tem que ser, isso é indiscutível. Né? O hormônio não é brincadeira. E, infelizmente, muita gente e até colegas brincam com o hormônio. Porque o hormônio ele bagunça o seu corpo inteiro. Né? Às vezes você vê médico, você quer emagrecer um pouquinho? Eu vou aumentar o seu hormônio de tireoide. E as canetinhas, Bagunça isso também, tudo. a caneta Ozempic, Monjaro, também interfere Não geram queda de cabelo Não absolutamente. O que acontece? Se você vai usar Monjaro, que está muito na moda, Ozempic ou outros,
tem uma dieta balanceada. Porque pode gerar às uma vezes, desnutrição. uma desnutrição. Às vezes, fica sem apetite de tudo. Aí come 2 folhas de alface por dia. Isso Ou vai dar come uma queda porcaria qualquer, ou bebe alguma muita coisa. queda de cabelo, Duda. Muita queda de cabelo. O cabelo é desprezado um pouco pelo nosso corpo, porque ele não é vital. Então, ele precisa em segundo plano. Enfim, em segundo plano, é o que sobrou que vai pro cabelo. E se você não come nem pro básico, coração, cérebro, pulmão e assim, pro cabelo não vai sobrar nada. E vai dar um eflúvio, uma queda de cabelo brutal. E a gente não falou de uma queda de cabelo que as mulheres sofrem muito, que é durante a gravidez. Pós-gravidez. Pós-gravidez. Isso. Durante a gravidez fica lindo o cabelo, porque tem muito hormônio Mas feminino. a mulher fica linda na gravidez. Pele bonita. Só que né? acaba a gravidez, cai Então, tudo. geralmente, 3, 4 meses depois da gravidez, aí começa o eflúvio. Por quê? A mulher tem um declínio dos níveis de hormônios femininos e tem toda a questão nutricional, que ela dividiu todos os nutrientes dela para a formação do bebê. Então, geralmente, depois da gravidez, ela já pode começar a tratar, se tiver queda. Vitaminas não são proscritas, mesmo amamentando. E depois que interromper a amamentação, geralmente as mulheres amamentam até os 6 meses, porque hoje grande parte das mulheres trabalham, vão voltar para o trabalho. Aí sim, pode fazer um tratamento mais efetivo, com aplicações, com minoxidil e outros. Tá. Tem que esperar terminar a amamentação. Mas durante a amamentação Pode usar tomar vitaminas, isso aí, já pode ir no médico. Se preocupar com nutrientes. Sim, né? Isso durante a gravidez também, isso, né? Com certeza. Depois, no pós-gestação, eu já investigo, faço exames laboratoriais, ela já começa a tratar mesmo amamentando. Nossa, é muita coisa. Vivendo e né? aprendendo. A gente Nossa. aprendeu muito. Eu aprendi, inclusive, que não é alopécia, que é alopecia, né? Eu não sabia, eu falava alopécia a vida inteira. Não, se falar alopecia, o pessoal entende. Todo mundo todo entende, mundo porque entende. talvez seja o mais falado. É né? usual, É né? usual. Alopecia é uma descoberta. Não, foi muito bom, Valeu, aprendemos doutor muito. Adriano. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, tá? É uma honra. A gente tava na um tempão verdade. pra marcar, não tava casando a agenda. Eu falava, porque vamos gravar o tal que dia, acontece, bem o dia que eu tenho que as cirurgia. cirurgias são muito longas, então eu não consigo 12 vir. horas. É 12 Então, horas, eu tô chocada. E você fica em pé às 12 horas? Aprendi a operar sentado. Quando eu comecei a fazer o Eu te indicar quero até a fute, cadeira, tem aquele mocho ali. A gente entrevistou até o Vitor da Salle, né? Que contou a história. É para cirurgiões e dentistas, esse tipo de cadeira. Depois que você fica longa. de mocho para E ficar você fazendo... aprendeu a operar sentado? Aí, ao longo da vida, porque o fute, que era aquele com corte, era muito mais rápido. Era um transplante de 6 horas, aproximadamente. E aí muito eu fui... mais rápido. 6 horinhas tá mais rapidinho. E o fui é mais longo, então aprendi a operar sentado. Mas no começo, quando eu comecei a operar, eu operava em pé, mais novo, mais resistente. Mas né? quando a gente coloca cabelo, como é que chama isso? Na novela tem direto isso. Aplique? As mulheres aplicam. Mas não mega é... ré. Mega ré. Mega ré. No Rio, o Flávio Priscou é campeão nisso. Mas leva horas. Eu já fiz isso uma vez. Nossa. Porque Fiquei faz, um dia não inteiro faz lá. fio por fio, mas faz mechinha O por dia mechinha, inteiro, né? o dia inteiro. Às vezes tem várias técnicas, né? Eles têm aqueles fazem com queratina, né? Ou fazem com microlink, que eles vão apertando o seu cabelo num outro cabelo, né? Então é moroso, demorado, porque tem que fazer mexinha leva por o dia mexinha. inteiro. O dia inteiro pra É fazer. diferente do Às tic-tac, vezes 2 né? O dias. tic-tac a mulher vem e prende não, com o tic-tac não. Você é prendeu, tranquilo. depois você tira na hora de dormir. Tira na hora de dormir. E pronto. Que por sinal, falando de apliques, é o aplique mais saudável, o É o tic-tac. tic-tac. Porque ele tem uma atração no cabelo, mas é uma atração temporária. Então, chega em casa, tira, o cabelo não fica tracionado o tempo todo, você faz uma boa higiene do couro cabeludo, consegue lavar o cabelo normalmente. Já os apliques, que são entrelaçados, microlinks, queratina. Da queratina estraga muito o fio que ele é preso, né? Então, são apliques que danificam o próprio cabelo do paciente. Não é fácil, não. É insuportável fazer aquilo. E depois lavar a cabeça depois é um bode Você também. já fez? Já. Ah, é? Eu não lembrava. Fiz com o Flávio Priscou. Mas eu não gostei, não me dei bem, sabe? Me incomodava aquilo. O detalhe é assim... Quer dizer, ele é um artista, Quando você maravilhoso. vai Mas eu é que sou impaciente para essas coisas. Quando você vai refazendo isso, geralmente machuca um pouco o seu cabelo. Então, Imagino. quem tem cabelo muito fino, às vezes não tolera, vai quebrando o cabelo todo. E vai caindo o cabelo E vai também? quebrando, e aí fica com o cabelo
todo curtinho, né? Não é E bom. rabo de cavalo muito apertado. Gera tração, Ontem isso eu não voei, é legal. A comissária Não é de bom. bordo normalmente fica com o cabelo bem... Bem tracionado, né? Tracionado. E aí passa um gelzinho e aquela coisa esticada, né? Os negros, né? As mulheres negras, alguns homens, por exemplo, o Arouca. Arouca foi meu paciente um bom tempo, ele usava um dread. Um dia ele chegou lá no consultório, eu falei, Arouca, ou você tira o dread ou você vai ficar careca, porque tava gerando cicatriz. Então aí ele trocou por uns dreads fica pequenininhos. muito comprido, fica pesado e faz uma alavanca puxando, né? Naomi Campbell você vê que a parte da frente do cabelo dela é rala. Então, assim, essas artistas e cantoras e modelos que usam Novela muita tem tração, muito. vai arrancando o cabelo. E essa tração, no começo, ela é temporária e depois ela pode se tornar definitiva. Então, não se deve tracionar o cabelo demais, nem com outros fios, né, como a história dos apliques, e nem com o rabo do cavalo. Então, sempre E não mais deve dormir de frouxinho. cabelo molhado Não. também. Sempre é bom secar o cabelo, né? Não faz mal secar o cabelo. É melhor do que eu estar dormindo com o cabelo molhado diariamente. Usa o térmico, né? O spray. Sim, né? Pode usar o secador, não precisa usar chapinha. Chapinha é um equipamento que é para ser usado esporadicamente. O secador não, pode usar diariamente. Mas chapinha é um equipamento para ser usado esporadicamente. Muito Maravilha, bom. Falamos muito de bom. tudo, eu acho, né? Em relação a cabelo. Não, é sempre que Espero que termina vocês uma tenham entrevista, gostado. a gente terminando ali de conversar. Ih, esqueci de perguntar isso. Ih, não falamos daqui, né? Normal, né? Nenhuma entrevista é definitiva, né? É bom que tem tema sobre para todos voltar. os assuntos. A gente falou de muitos aspectos. Com né? certeza. Fizemos o máximo que pudemos durante 1h30 ou mais. E como é que o 1h30. pessoal te encontra nas outras redes Bom, sociais? Tem canal no YouTube? Doutor também? Adriano Almeida tem canal no YouTube, tem no Instagram. O contato da clínica é aqui em São Paulo. Nós estamos na nossa clínica aqui do lado do Ibirapuera. É 3050 4040. E O que é isso, 3050? é o telefone da clínica. Muito prático. Vamos colocar na descrição aqui também, além dessa super explicação. Muito Perguntou, bom. né? Deve vir gente do Brasil Onde que me todo, encontra? né? Vem. Do mundo inteiro. Vem Eu da trato Grécia, gente do mundo todo. Grécia inteira graças é a Deus. moleza. Eu opero muita gente dos Estados Unidos, da Europa, do Japão. Já veio alguém da Turquia operar contigo? Não, da Turquia não. Tem que registrar esse momento, porque vai ser história. Boa. Alguém da Turquia aqui. Mas muita gente, porque assim, a medicina no Brasil, ela é de ponta, né? É uma coisa boa que nós temos no nosso país, é uma medicina de ponta. Então, muitos brasileiros, que mesmo que moram fora, eles preferem vir operar aqui. E os médicos do Brasil são mais calorosos, mais atenciosos, né? Então, isso todos falam, é unânime isso, né? Faz Não, diferença. a gente também entrevista muitos médicos aqui no podcast. Aliás, fica a dica para vocês aqui. Tem cirurgião plástico, tem endocrinologista, que é o Ítalo Rachid, especialista em hormônios. Tem a doutora Denise Carvalho, especialista em intestino. Murilo Pereira. Tem especialista em tudo jejum. complementar Tem especialista aqui em tudo. para pegar essa experiência que você teve aqui hoje e aumentar ainda mais esse leque de conhecimento. E também eu acho que funciona muito para a pessoa se informar e quando ela for ao médico tratar um assunto, ela também tem uma bagagem para perguntar, para se interessar Então mais. já fica a dica para você compartilhar com seu amigo que tem uma entrada avantajada, ou que está precisando de uma cirurgia, ou que acabou de fazer a cirurgia também, né, para fazer a manutenção tá correta. certo. É importante. Muito bom. E Até corra a para o próxima. médico se o seu cabelo estiver caindo. É isso aí. Tratamento precoce é o melhor remédio. Tá certo. Então ficamos combinados assim. Muito obrigada. Eu que agradeço, A você, é um muito prazer obrigada a estar aqui. vocês por estarem nos assistindo e até a próxima. Sim, toda quinta-feira, 6h, no YouTube Leda Nagli. A gente espera vocês. YouTube da Nagli é muito fofinha. Ela falando. Aqui, o podcast Os Nagli, Encontro de Gerações. Valeu, até a próxima. Até. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas Tudo autorais. com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa, Glutamaster para imunidade, saúde do ômega intestino. 3, fundamental, DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. o Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda 5. É, E o link está na descrição. Valeu!